Primeiro, se nós nos permitirmos analisar o conceito da própria colonização, vamos depois entender se é econômico ou é um projeto Civilizacional. ou civilizacional. O desenvolvimento surge quando? Surgiu quando? É pela via da colonização ou nas parcerias? É na parceria entre eu e você sobre os meus interesses, os teus interesses? Ou é sobre você submeter o meu povo e as migalhas que eu ganho aí, você diz ser vantagem ou civilização? Não, não é. O que é que acontece? Só coloniza quem não tem nada. É matemática simples. Mas vamos lá, imaginemos então que a Europa tem tudo igual que a África tem. Qual é o sentido então lógico nisso? Matemática simples, que vai fazer com que ele saia do seu território e venha ao nosso território que supostamente somos incivilizados ou éramos Menos incivilizados, desenvolvido. menos desenvolvidos, não há recurso, não há riqueza. Então, estamos aí, então eles nos sentiram pena, que pena. É para vamos E ajudar. vamos lá lhes ajudar, eles estão a viver, vê só como é que eles vivem, vão pulando de galho a galho, que é assim que infelizmente está incutido nos supostos Livros. livros. Antes de acompanhar esse novo episódio, faça algo que é bastante importante. Subscreva o nosso canal e deixa o teu like. Após tu acompanhares, faças a questão de comentar. Se tu queres fazer uma doação, faça a doação daquilo que é bem mais interessante. Este gesto bastante simples faz com que o nosso canal seja recomendado mais e mais vezes pela plataforma, no sentido de que mais pessoas possam acompanhar o nosso conteúdo. Então, obrigado para todos vocês que têm feito isso e para você que ainda não fez, podes fazê-lo agora. Vamos começar mais um episódio. Hoje tenho o prazer novamente de conversar com Ginga Kandimba. Ele que, por sua vez, hoje vai ter uma conversa comigo para abordarmos sobre riqueza africana, pobreza fabricada, quem ganhou com a colonização. Acredito que para muitos de vocês é um tema, porque para mim é um tema bastante interessante e que, de certa forma, nós aqui vamos sentar para conversar e, de certa forma, vamos ganhar conhecimento sobre isto. Para todos vocês que estejam acompanhando este episódio, façam um gesto bastante simples. Subscreva o nosso canal, deixa o teu like e partilha este conteúdo com quem também possa mostrar interesse. Porque assim você vai fazer com que o algoritmo do YouTube partilhe esse episódio para mais e mais pessoas e muitos poderão ganhar conhecimento com isso. Então, muito obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite. É sempre, para mim, é sempre uma primazia, uma honra de ter-te aqui no nosso canal e partilhar o conhecimento com as pessoas, porque sinto que informar as pessoas sobre questões boas acaba ajudando muito sobre a nossa educação, né? Exatamente, exatamente. Prontos. O mesmo tenho a dizer, né? É a segunda vez que eu venho aqui e são sempre temas ligados a nós e de qualquer forma é um benefício para todos que vão acompanhar. No entanto, o pessoal que estará atento a acompanhar, prestem atenção nas mensagens que vamos deixar aqui, não é? E deem sequência nas pesquisas, nas análises sobre o que nós vamos falar neste podcast. Entanto, estamos juntos. Até já. Boa, não, ou até já não, Não, né? já entramos. Porque já entramos. Não, aqui é da parte do como é que é o intro? O intro. Isso. Boa. Não, porque muita gente vai pensar até já, então vai pensar que esse é um trailer do episódio e tudo mais. Ok. E de certa forma vai ficar na dúvida se esse episódio realmente vai começar quando, né? Então vamos lá. Uma questão bastante interessante, porque muitas das vezes nós temos uma história que nos foi dita sobre a questão da colonização, mas ao longo do tempo nós fomos vendo outras informações que vão surgindo em função de quem realmente pesquisa sobre matéria dessa natureza. A colonização foi um projeto civilizacional ou é um projeto econômico? Ok. Bom, primeiro, se nós nos permitirmos analisar o conceito da própria colonização, vamos depois entender se é econômico ou é um projeto Civilizacional. ou civilizacional. Tá aí. O que é colonizar? Colonizar pressupõe um indivíduo ou um povo submeter o outro povo no seu próprio território, Claro, inclusive listrar os direitos humanos. claro. Ou seja, eu chego na tua casa, eu dou as ordens, como devem viver. Isso é o que se chama colonizar. É uma forma que acontece quando os vírus, em termos científicos, dominam o nosso corpo. São os vírus colonizando o nosso organismo. E quais são as consequências que vêm daí? Quando uma força externa toma posse e controle do teu organismo interno, o que acontece depois?
Começam a surgir danificações, doenças, Exatamente. etc. Agora, se já entendemos o que é colonização nesse sentido, então podemos agora analisar se foi um projeto econômico ou um projeto civilizacional. Ok, para já, quem, infelizmente, na sua maioria, são os nossos acadêmicos, hoje em dia africanos, que vão trazer a ideia de que sobre as vantagens da colonização. Para já não pode ser civilizacional, porque não é possível existir um povo vivo, não sei como é que eles viveram durante esse tempo todo aí, que para depois se sentirem como seres humanos e que tenham consciência da sua própria existência, precisaram de um outro ser humano, né, a vez de dizer como devem viver. Logo, isso aí não existe. O que aconteceria aqui é a partilha de conhecimento, porque todos os povos são civilizados dentro da sua cultura. Por exemplo, nós propriamente cá em África, nós tínhamos um sistema civilizacional, um sistema de civilização propriamente nosso, onde você encontrava princípios de lei, princípios de casamento, tanto é que eu menciono muito nas minhas abordagens quando trago essa temática, a estrutura de alambamento. Porque o que ainda até hoje é praticado de todos, Claro. independente se você é religioso, E não é, claro. aqui ainda é obrigado a cumprir esse processo chamado hoje como alambamento ou lamba, confertar. Embora que para algumas tradições também já houve algumas alterações. Houve algumas alterações, mas o início se mantém. Os pais africanos não vão querer que você leve a sua filha sem passar por cumprir algum... alambamento. Ou os tios. Bom, então, se já temos isso, quer dizer que nós tínhamos um sistema de civilização. O que deve se pôr aqui em conta é o desenvolvimento surgiu quando? É pela via da colonização ou nas parcerias. É na parceria entre eu e você sobre os meus interesses, os seus interesses, ou é sobre você submeter o meu povo e as migalhas que eu ganho aí você diz ser vantagem ou civilização? Não, não é. Então, a colonização tem mais a ver com questões econômicas. Por exemplo, é só olharmos e vamos perceber que na sua amplitude, numa visão mais aberta, porque temos uma visão do indivíduo que está dentro de uma perspectiva colonial. Ou seja, o africano, pós a colonização, tem uma ideia de que, graças à colonização, hoje ele tem civilização. Mas quem ele estruturou dentro dessa perspectiva é o próprio colonizador. No entanto, quem é que deve dizer se teve ou não vantagem na colonização? É o colonizador ou o colonizado? Colonizado. Se é o colonizado que está a dizer, logo estamos diante daquilo que eu gosto de chamar de síndrome de Stockholm. É quando você se esquece de tudo que você já tinha antes dele e começa a contar a história a partir dele. Você passa a dar todos os atributos, até atributos humanos, Ao colonizador. ao colonizador. Olha, hoje eu caso graças ao branco. Olha, hoje eu sou romântico graças ao branco. Claro. Porque você não tem memória que você já tinha um sistema civilizacional. Claro. Isto porque, de certa forma, quem fez a história eliminou a parte de que já existia uma civilização antes da colonização. Antes da colonização. Porque partes antes da colonização ninguém sabia. Lógico. Essas informações ninguém tinha. Como é que nós vivíamos naquela época? Não se tem essas informações. Quer dizer que, no ponto, há alguém a criar uma história para tentar brilhar. Isso. E quem é? O colonizado ou o colonizador? Colonizador. O colonizador. O que é que acontece? Só coloniza quem não tem nada. É matemática simples. Mas vamos lá, imaginemos então que a Europa tem tudo igual que a África tem. Qual é o sentido então lógico nisso? Matemática simples, que vai fazer com que ele saia do seu território e venha ao nosso território que supostamente somos incivilizados ou éramos incivilizados. Menos desenvolvidos, não há recursos, não há riqueza. Estamos aí, então eles nos sentiram pena, que pena. É para vamos ajudar. Vamos lá lhes ajudar, eles estão a viver, pensa como é que eles vivem, vão pulam de galho a galho, que é assim que infelizmente está incutido nos supostos livros. Podem não incutir isso de forma direta, eles programam isso de forma subliminar. É simples, desde o momento em que dentro dos filmes, novelas, livros, as grandes referências são de quem te dominou, estão a te doutrinar, é matemática simples. Às vezes fica muito complicado falar de coisas óbvias, que já não encontro palavras para explicar que a colonização é sobre economia mesmo, sobre domínio. Bom, voltando no exemplo inicial, do nada vão sair da Europa porque te sentiram pena e querem te civilizar. Ok, e quanto é que isso custou?
Vamos lá, tudo bem, estávamos incivilizados, ok. Isso nos custou quanto? Para nós sermos civilizados, supostamente, e nos sentirmos humanos. Custou quanto? O que custou era necessário ser por aquela via para chegarmos no que estamos hoje. Ou seja, se não fosse o colonizador vir aqui, então nós nunca iríamos conhecer o que é tecnologia, o que é conhecimento, o que é filosofia, o que é matemática, construção. Percebe, né? Então, é até criminoso quando eu vejo ou ouvimos pretos africanos dizendo que não, tivemos vantagem. Aqui vantagens vamos mencionar. Tivemos orfanatos, certo? Tivemos hospitais e uns dizem tecnologia, graças ao os termos até são dois, ou graças ao branco ou graças à colonização. A colaboração. Isso é pensamento de um indivíduo pós a colonização, que sofreu o período da alienação. Uma colaboração traz várias vantagens. Com certeza. Por exemplo, se nós colaborarmos sobre alguma coisa, tu vais ter as tuas vantagens, eu vou ter as minhas. Eu vou ter as minhas. Eu vou entender aquilo que realmente tu sabes fazer e tu vais entender aquilo que eu sei fazer. Ok. E juntos vamos trazer algo inovador. Isso. E de certa forma, se eu de certa forma já estou num patamar mais avançado e tu estás um pouquinho mais lento, a minha tecnologia pode influenciar naquilo que é o teu futuro desenvolvimento. Aí estamos a fazer troca. Porque não importa qual nível, por exemplo, tecnológico podes vir estar, mas alguma coisa você vai precisar da outra civilização. Porque isso que aconteceu com o mundo. O europeu não cresceu isolado. Temos que começar daí. Aliás, eu ainda nem sequer, ou ainda não estamos a mencionar o desenvolvimento que os pretos deram para o branco hoje ter a civilização que tem hoje. Claro. Porque a ideia é que o branco estava lá, desenvolveu, atingiu o topo, depois foi nos ensinar. Nós estamos aqui a guardar. Né? Não é assim que é contado? Então, só para deixar aqui os pontos bem alinhados. Portanto, é preciso que eu submeta você à escravidão e lhe tirar os direitos para a gente trocar e desenvolver junto? Essa é a única via? Por exemplo, olha, o único meio mesmo era esse, então por isso é que, graças à colonização, outros povos estão informados de outras informações. Não. Essa é a única via? Não. Então por que aquele grupo escolheu essa via? E outra questão que eu gosto muito de fazer, de trazer aqui a reflexão é... Aliás, antes de entrar nessa reflexão, deixa só concluir o exemplo que eu estava dando no início, sobre a questão de achar que simplesmente decidiram e vieram nos civilizar. E deixar claro que são interesses. O processo para colonizar um povo existem vários métodos. Ou seja, imaginemos que nós estamos aqui, estamos a dizer assim, olha, vamos lá num território e percebemos que eles têm recursos. Como é o que todo mundo sabe, nós somos povos muito ricos, desde a estrutura biológica até a estrutura de recursos. Ok, tenho que ter estratégias. Como é que eu vou conseguir, por exemplo, ter os recursos desse povo de forma que eu tire mais vantagem e eles desvantagens? Então vou ter que criar metodologia. Porque a colonização não basta, veio aqui, meteu o barco e está a te dominar já. Não. Teve um processo. E nesse processo, alguém tinha que ter interesse de dominar. Imagina que a gente está fazendo um negócio. Vamos lá. Vamos negociar, assim, vamos fazer um trabalho, X% é para ti e X% é para mim. Certo? Ok, eu estou a ver vantagem aí, não me prejudica. Tá bom, vamos fazer a parceria. Só que eu estou a entrar na honestidade de que é isso que eu vou ganhar por causa do trabalho que eu passarei a prestar. Só que por detrás você tem um outro plano. Estás a ver? O teu plano é me fazer o quê? O teu plano é me fazer como o explorado. Porque, na verdade, os resultados são maiores do que você dá para mim. Por mais que eu tenha uma parceria contigo, ainda assim você me está a enganar. Percebe? Porque você estás a quebrar aquilo que seria realmente uma parceria. Já viste... E desculpa lhe cortar. E é isso que acontece com o que nós estamos a falar aqui da colonização. Então, não houve vantagem, a não ser que quem esteja a contar as vantagens da colonização seja quem colonizou. Ele é que vai dizer, olha, houve vantagem sim, porque deixou o hospital, como estamos vistos os portugueses. Vi há pouco tempo uma postagem de um português que foi na embaixada, próxima à embaixada... Diz que os angolanos têm... Exatamente, e têm dívida. Ou seja, essa palavra é de quem
colonizou ou quem tem a história de colonizador. Essa palavra não pode sair da boca do africano. Dizer que tivemos vantagem. Não. Não é que nós tivemos vantagem na colonização. A vantagem foi depois das revoltas e as lutas, começamos a falar de igual para Igual. ali, começamos a ver vantagem. Então a vantagem não está na colonização dele. A vantagem está na parceria que fizemos após o embate desse choque de um querer dominar o outro. Aí estamos a falar, sim, das vantagens na parceria com outras civilizações, não vantagem na colonização. Só beneficia quem domina. Um ponto que hoje em dia alguns filmes ilustram, porque os filmes hoje tentam projetar uma certa verdade que existia anteriormente, Ok. mas de forma indireta. E havia uma comunidade branca que foi para uma determinada floresta e encontrou uma determinada população. Ok. E essa população era governada por não sei se era chamado de SOB ou qualquer coisa assim, que era uma entidade que tinha lá que organizava aquela população daquela região. Ok. E esta pessoa, não é, que saiu do continente europeu, chegou para ir para aquela região para explorar novas terras. Ele queria explorar novas terras para construir novas civilizações do seu país. Isso. E ele encontrou uma determinada população naquela natureza. Ele falou com o responsável daquela população, daquela região, e atraiu ele com riquezas. Epá, tu vais ganhar tal e tal, mas tu tens de deixar que eu explore o teu povo sem que eles recebam benefício. E o benefício simplesmente tu vais receber a ti. Só você no individual. Só você e a tua família. Ele olhou para aquilo de uma boa forma, lhe passaram um plano, entre aspas, até porque o plano não foi na sua totalidade. Ok. Eu te passo uma determinada visão, mas depois acabo fazendo mais outras coisas. Isso, exatamente. É o exemplo que eu acabei de dar. A gente faz uma parceria, Exato. mas eu não tenho noção do que afinal de contas, por detrás de qual é o teu objetivo. Exatamente. Então, quando ele vê o seu povo a ser escravizado e ele fica cego por causa das riquezas que são dadas, mas o seu povo está a sofrer, ele vê, pá, eu estou a crescer, estou a viajar pelo mundo, estou a beneficiar das minhas coisas, mas o seu povo está a ser escravizado. Se calhar possa ser a coisa que aconteceu aqui, de que os gays foram corrompidos por certas coisas, Exatamente. ao ponto de darem benefício à sua família para escravizarem os nossos ancestrais. Ok. Então, E esse assunto que estás a trazer precisa ser analisado de forma fria. Sem necessariamente analisarmos para acusar quem fez o quê. claro, É analisarmos o contexto. Por exemplo, se nos projetarmos naquela época, vamos começar a analisar o que de facto estava a acontecer. exatamente. Porque nós estamos a ver pós a colonização. Porque há contratos, parcerias e jogos sujos que o outro disse que não iria fazer e acaba fazendo, como acontece nos dias de hoje. Há parcerias que os governos africanos vão fazer com empresas estrangeiras que vêm aqui e lá no documento está as coisas que eles devem fazer e tem limite. Mas só que por detrás disso fazem outras coisas. Desviam outros recursos, outros materiais. Isso porque muitas das pessoas que estão lá já sabem naquilo que vai ser feito. Ok. Existem acordos que são feitos para algumas pessoas verem e tem outros acordos verbais que estão por trás. Estão por trás. Epá, vamos tirar isso que está aqui, mas também podemos fazer isso. Exatamente. Tu se calhar já sabes que tu vais receber benefícios. E isso chama muita coisa. Isso chama muita coisa. Quer dizer que se calhar a corrupção em África já existia faz tempo. Não, a corrupção, o conceito de corrupção existe em todo lugar do mundo. O que acontece? Exatamente. O pessoal que nos acompanha não podem passar a ideia de que quando se fala sobre questões de colonização, significa dizer então que o africano não tem nenhum problema, não teve conflito entre eles. Não, ninguém está a dizer isso. Claro que o ser humano, desde a sua origem, faz conflito. Primeiro, a ideia de ser corrupto é natural do ser humano. Isso não tem nada a ver com colonizador, com branco, com chinês, não. Já temos essa característica normalmente. Começa em casa. Quando nós, por exemplo, queremos persuadir o nosso pai para nos dar alguma coisa. É o início. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, para fazer com que o meu pai faça o que eu quero. É o início. No entanto, o que nós precisamos falar é se esta prática era como um sistema legal dentro da região. Exatamente. Aí é que podemos falar como nação. Como nação, este ato, vocês encaram como normal? Não. Se não, logo, tem leis, tem princípio que diz que isso não. E quem quebra tem as suas devidas punições. Aqui tínhamos, por isso que tínhamos tribunal tradicional. E a questão que surge sobre isso é quais eram os verdadeiros interesses
das potências europeias em África. Ok. Bom, a resposta está clara. A resposta está clara. É só olharmos para o mundo. Como é que nós temos ouro português se Portugal, até onde estou informado, não sei se já atualizaram a informação, não tem minas de ouro? Percebe, né? Como é que nós vamos ter... Como é que... Exploram em uma determinada região E que região é e essa? produzem lá. E produzem lá. Então vão para o Caribe, material lógico. Claro. No entanto, agora, a partir disso, você consegue ver, porque assim... Mas isso é uma reflexão e tanto. Como é que existe ouro português, sendo que não existem minas portuguesas? Então tá aí, claro. Quem veio para te colonizar, ele não parou com o projeto. Você que se distraiu. Não confunde. Ou seja, não confunda o facto de não te amarrar mais, não te prender mais, estás a ver? Com eu parar de te influenciar. Não confunda isso. Por quê? Porque, tá bom, a colonização terminou, o europeu voltou lá e estamos a fazer parceria. Ok, mas esse tipo de parceria que nós fizemos, será que nós põe-nos limite com pressões internacionais de forma que os nossos líderes se sintam oprimidos no poder aonde sentam porque são eles que garantem a segurança de quem está lá? Se sim, vocês é quem sabem. E se não, também justificam. Porque até onde nós estamos a ver aqui nesse lado, mais para o norte da África, estamos a ver aí um mais velho, nem preciso mencionar o nome que estão a fazer no país dele. O povo não queria os franceses aí, estão a lhe complicar. É um sinal. Se a partir disso o africano não consegue entender que não, na verdade ainda estamos sob o domínio, mas não no sentido literal, mas de forma subentendida, ou seja, eu não preciso te dominar você me olhando. Eu entendi que a estratégia de eu continuar a minha dominância ou o meu domínio é eu manter no culto. Por que eu vou me dar o luxo de mostrar que estou a te dominar se o que eu quero é o teu recurso e o teu recurso pode chegar até a mim pela via dessa máquina? Percebe, né? No entanto, qualquer conflito, eu ponho o preto lá. É o teu irmão preto. Mas também não deixa de termos culpa nisso. Porque há quem vai dizer, não, mas Ginga, você está sempre a falar do Ocidente e tal. Não, nós não negamos que existem ou existiram africanos pretos que falam a língua local, falam bem o quimbundo, o ombundo, o chokwe, que traíram seu próprio povo. Nós não estamos a negar isso. Isso na história sempre aconteceu. Mas só que esses não é a referência do povo. Porque se você perguntar para a aldeia, esse tipo de pessoa assim para a tribo, vocês consideram essa pessoa uma ótima pessoa? Eles vão dizer que não, esse é traidor do povo. Pelo contrário, temos lhe sacrificar aqui, ou lhe amarrar no pau. Quer dizer que o povo tem noção do que quem é uma pessoa legítima e quem usurpou o poder. O que acontece é, quando estão a contar a história da África, para não analisarmos milimetricamente como é que foram o processo e envolver o povo como culpado dessa história, dizem que foram vocês quem fizeram, foram vocês isso, vocês aquilo. Diferente do que aconteceu, os povos africanos, nós não tínhamos a cultura de pegar para ir vender uma pessoa. Se sim, tira primeiro o colono, analisa a realidade dos africanos aqui sem o branco. Qual é a lógica de teres um escravo? Por exemplo, vamos pegar aqui Angola, essa região Congo, Malais. Vamos nos fixar aqui, porque é Angola. Angola está na história, antes da colonização. Para não termos na Etiópia, vamos pegar aqui a nossa realidade, que é mais fácil de fazer pesquisa. Dá para ir Malais, dá para isso. Então vamos nos localizar aqui. Qual é o sentido que você teria aqui em África, entre nós, como tribo, fazer esse tráfico de escravo? Para vender para quem? Para os Chokwe? Para os Nanguela? Para os Manos do Sul? Não está a ter sentido, né? Por que não está a ter sentido? São irmãos. E nós casávamos assim, às vezes uma tribo ia lá para outra tribo para resolver problema. Um reino daqui ia para outra região. E entre os europeus também não faziam isso, vender franceses para ingleses, não faziam isso. Mas eles casavam entre tribos e tribos. Lógico, embora a história lá, né, depois entra aí o termo eslavo, que é relativamente dado aos russos. Quer dizer, tem que ter alguma coisa relativamente a uma linhagem diferente para te classificarem como essa aqui pode ser subjugado. Né? Mas agora, existiam pessoas aqui que de alguma forma tinham como objetivo traficar pessoas mesmo para um determinado fim? Tinha.
Agora vamos entender o contexto. Não é que aquilo era um padrão cultural. É como acontece hoje. Nós temos tráficos de órgão. É a nossa cultura. É o nosso princípio. Não, nós africanos já temos essa cultura de traficar pessoas, né? Para ir vender para os órgãos. Tínhamos essa cultura, né? Então temos que entender o contexto da época e se aquilo naquela época fazia sentido. Sentido para quê? Então, esses que faziam isso vinham mais da parte do norte. Lá do norte da África. Porque tinham que sequestrar aqui no centro e levavam lá para vender para os árabes. Percebeste, né? Como escravo, essa coisa toda. Mas eram mesmo preto. Mas preto que já tinham contato com a luxúria de quem estava lá e persuadir ele para capturar alguém. E não era na mesma tribo. Não era na mesma tribo. Eu estou em conflito com uma tribo aí. Vi lá algumas meninas. Fui lá nas matas onde elas tomam banho. Me escondo. Estás a ver? Depois de pegarem os seus vasos d'água para levar até a aldeia, eu faço uma captura de uma das meninas. Lhe amarro, levo. Percebeste? Lá depois vai ficar saber que a uma aí desapareceu, fulana desapareceu e tal, vão procurar saber. E às vezes a informação chega daqui. Tem um termo que os mais velhos usavam propriamente em Quimbundo, chamavam de cafumbeiro. Cafumbeiro é o mesmo que um traficante, o indivíduo que sequestra crianças na aldeia. Isso era crime se te apanhassem. Irias morrer ou apedrejado ou amarrado na árvore. Não era legal o ato de traficar um ser humano. Na nossa cultura, não tem. Dúvida? Pergunta nos Chokwe se eles já tinham esse padrão. Eles estavam aqui próximo. Vá para Malães, pergunta para eles se eles tinham essa cultura. Desde quando? Dentro dos nossos princípios, o escravo é o quê? O que nós chamamos de escravo, no padrão europeu, de, por exemplo, lhe tirar todos os direitos humanos, o que nós chamamos aqui é o chamado ajuste de contas. No ajuste de contas, você mesmo é ser escravo, mas não lhe é tirado os direitos humanos. Numa aldeia, por exemplo, na região de Malães, um indivíduo que viria estragar uma horta, destruiu uma horta, ou matou as galinhas da vizinha da senhora, ou os bois, desviou para ir vender lá noutra tribo, mas lhe apanharam. Ok, qual seria o sistema de punição desse indivíduo? Sem pôr em risco a vida dele. Imagina, só assim, não preciso vos dizer qual é. Vocês vão chegar na mesma conclusão. Qual seria, por exemplo? O indivíduo que estragou alguns produtos, mas não queremos pôr a vida desse indivíduo em risco. Lá apanhamos. Qual seria uma solução a dar para se resolver esse problema? De alguém que matou animais ou roubou alguma coisa assim. Epa, ali, para nós, Para de você. certa forma, era mais fácil de te agredirem de qualquer forma, ou então... Não, mas já te apanhamos. Já lhe apanhamos. Levavam só... Então, que a família... Então, isso. Lá na reunião para resolver esse problema, uma vez que não está a se pensar em fazer mal contra a tua vida, qual seria a outra forma de resolver esse problema? Trabalhar. Entendeste? Claro. É esse trabalho que lhe será posto como lei. Você será obrigado, por exemplo, a cultivar a lavra da senhora, às vezes 2 ou 3 vezes mais, como punição. E nesse período, você mesmo é escravo dela. Vai cuidar dos animais da senhora. Acorda de manhã para ir pastar, para recuperar os animais que a senhora perdeu, que já deu esforço. Você é nosso filho, nós não queremos te fazer mal. Mas és malandro. Te matar não dá, porque já somos família. Então vamos fazer o quê? Vai trabalhar para mim. E a família do outro lado, para eles tudo bem. Porque pelo menos o rei não atentou contra a tua vida. Então, naquele contexto, na aldeia todos vão te chamar de escravo. Entendeste, né? Esse é um escravo daquela mamãe, porque é malandro ele. Então, o contexto da escravidão da nossa cultura, né? Quando queremos resolver o problema. Ok. Aquilo é uma escravidão consciente, de que você fez alguma coisa de e em alguns contextos, eu estou falando nós aqui de Malães, há quem vai dizer, não, falam na vossa tribo vocês resolveram como esse problema, porque na nossa nós não tínhamos esse conceito de escravidar a pessoa para lhe vender, não tínhamos, ok? Eu sou de Malães, sou da tribo de Mbingyambandi, os irmãos dos Ndembo, tá a ver? Os meus pais, os meus avós são da região, o que hoje, anteriormente era chamada Forte República, Massango. Então, conhecemos bem parte da nossa história.
Percebe, né? Então nós não vamos aceitar essa nomenclatura de que nós, a não ser que sejam o pessoal do Sul ou do Norte, né? Que concordam com a ideia de que eles já vendiam pessoa tipo comércio antes do branco. Nós não. Isso aí foi depois. Por quê? O persuadir. O indivíduo vem. Você não. Vamos começar a pensar assim, vê. O europeu veio. Claro que no início, quando ele chega aqui, ele não chegou logo, vou vos escravizar, vou vos extrair direitos humanos, vou vos levar lá e vão trabalhar para mim. Concordam? Concordam. Assim, né? Vai buscar mais 4 pretos. Não começou assim. Claro que houve, como dizem os outros, um período em que na qual havia uma interação. E conseguimos notar, pela via da história, que esse contato foi pacífico, né? Porque se o europeu veio aqui, parou nessas regiões que nós consideramos em que os portugueses vieram, provavelmente foram recebidos, não? Foram recebidos. Provavelmente, para chegarem até ao centro onde está o rei, foram levados. Levados por quem? Foram sozinhos? Foi levado por alguém. Então, esse alguém que está vos levado de forma a não vos fazer mal, não é civilizado? Não foi agressivo? Interagiram, começaram a procurar se entender na nomenclatura. Não é muito. Quer dizer, o branco está falando, está a entender, mas procuram Os gestos. por gesto. Percebe, né? Então vai ter esse contato. Até se começarem a se perceber. Só que lembra, qual é o objetivo inicial que fez com que aquele povo que está a conversar conosco lhe fez vir aqui? Qual é o objetivo dele? Ainda não acabou, o objetivo dele não terminou. É só um processo. O processo para quê? Para executar o presente dele. Eu vim, mas ainda não te mostrei o objetivo. Primeiro tenho que te conhecer, não? Tenho que lhe conhecer. Eu vou esconder os meus objetivos. Até eu sentir que, olha, agora dá. Aqui está fofo, já dominei o terreno. Podem mandar vir os coisas. Porque eu tive um plano macabro. Tive um objetivo. Não é que esse objetivo começou no processo. Quer dizer, estou lá, depois comecei a pensar, não, acho que dá para eles colonizar. Eu acho que dá para eles escravizar. Eu acho que dá para tomar esse território. Não, ele já veio com esse objetivo. É que você encontrou lá e percebeu que é para prontos. Tem um processo. Esse processo vai ser os dito acordo com os líderes africanos. Percebe, né? E aí o resto foi se estendendo. Porque se fosse no caso de agressividade, eles nem estariam aqui. Aquilo veio, logo foram atacados para levar a informação lá que esse povo é um povo agressivo. Nem nos deixaram chegar na fronteira. Mas recebemos. Quer dizer que nós temos civilização. Quer dizer que nós nos permitimos lhes perceber. Só não entendemos o verdadeiro objetivo deles. Só que os que vão vir depois, porque há a geração daquele que entendeu o que está a acontecer, há a geração daqueles que percebem o que é que está a acontecer, o que é que aconteceu, e os que só estão a seguir porque, bom, nasceram já numa época em que tudo já está dessa forma. Então, ao falar da África, temos que dividir em 3. A África antes da colonização, a África no período da colonização e pós da colonização. Nós, eu e você aqui somos parte desse trauma colonial. Percebe? Nós herdamos dado deste processo todo. Mas isso não significa dizer que isso vai continuar assim necessariamente. Mas nós precisamos perceber atualmente o que aconteceu com a nossa história, o que aconteceu com nossos antepassados lá atrás. Quem fez o quê? E por que disso? Por que nos acusam isso? Na nossa cultura, isso aqui como é que era percebido? Porque uma coisa é eu falar na visão do português que veio e contou a história, levou lá para os irmãos dele. Uma coisa é sobre Eu falar daqui, olhando ele a vir, tá sabendo? Interagir comigo e eu dizer que eu tenho a história de eu ir pegar meu irmão, lhe entregar no branco porque estava a me dar vinho. A pergunta é, na minha cultura de onde eu estou indo lhe pegar, eles já estão de acordo que eu leve ele como escravo? Ou sequestrei? E se sequestrei, é cultura? Ou um desvio dos princípios morais? Por conta de uma era que estávamos em guerra, mas começou como Guerra Fria. Percebe, né? Tem a fase da luta física e tem a da luta psicológica. Então é preciso nós começarmos a dividir a história nesse sentido. Tivemos quem traiu o povo, tivemos eram pretos. Sim, não façam dele a referência da África toda, porque tivemos quem contrapôs, quem lutou contra. E até os que se sacrificaram no meio do povo por amor ao povo. Mas quando chega a nossa vez de contarmos a nossa história, os pretos
recrutados ou treinados para pensar que são tem um termo que um brasileiro usa, afrofóbicos. Afrofóbicos, né? Não sei se esse termo existe aí, mas quer dizer, os pretos que têm fobia do próprio preto, ele tem prazer em contrapor o outro preto que fala bem do seu próprio povo. Por exemplo, não cabe a mim falar sobre o que o branco fez, ou melhor, não cabe a mim falar sobre os que os meus traidores me fizeram para dizer que estou a ser justo em encontrar a história. Não. Porque já tem quem está a fazer esse serviço. Quem é? Quem me colonizou. Ele se justifica a sua ação mencionando um dos vossos. E o preto ao lado, você que está a falar do mal que foi feito, ele quer que você fale até daqueles que vos traíram também. Num contexto em que está a se falar sobre o que outro fez a mim e o que é que nós fizemos a eles. Não cabe a ti, preto, cobrar isso do outro preto. Porque a história da vergonha já é contada por ele. Quantos livros você tem que estão a falar que os teus antepassados vos venderam como escravo? E queres ouvir mais do teu irmão te dizer, nós mesmo é que vendemos. Como é que aconteceu essa venda? Era mesmo porque era a nossa cultura? Não. Para um ponto de vista interessante, tu achas que a colonização destruiu sistemas políticos africanos que já eram funcionais na época? Bom, se eu for para o teu território lhe colonizar, eu preciso mudar o teu sistema. Para mim tomar o controle. Logo, é lógico que sim. Imagina, como é que eu vou lhe colonizar se o teu sistema é o mesmo? Somos só amigos. Para ser colonização de facto, tenho que vir instalar o meu sistema lá. Aí eu estou a lhe dominar. Minhas regras, minhas leis, meus princípios, minhas regras econômicas. Está a ver? Controlar os teus recursos. Aí eu estou a colonizar. Logo sim, afetou o sistema de liderança africano. É óbvio. É claro. Mas que recursos estratégicos geraram motivação para a questão da ocupação da Angola? Não entendi. Eu poderia formar nova Que recursos estratégicos levaram os colonizadores Ok, para ocupar Angola? perfeito. Primeiro, se nós voltarmos para percebermos o que é que levou a sair de lá para vir ter conosco, aí vamos entender os motivos e quais são as estratégias que ele usou para nos dominar. Quais são as ferramentas que ele nos deram, assim para nós como povo? Deram-nos um sistema de gerência ou política deles, que eles têm o controle, uma das ferramentas, uma das estratégias. Porque depois de eliminar o vosso sistema, vocês ficam desorganizados. Vamos lá, eu chego à tua casa e digo, olha, já não é mais assim que se faz. Vocês vão ficar perdidos agora. Se não é mais assim, como é que se faz então? Aí nós estamos entregue para ele, por livre Ditar como é que vai ser as coisas. como é que vai. Assim foi. Se eu cheguei, matei os vossos reis, matei os vossos sacerdotes, não é? Fiz parceria com alguns malfeitores dos vossos próprios territórios, porque tinham interesses próprios, como contaste do exemplo daquele indivíduo, do tal, tal líder do filme, que porque esse indivíduo nem rei era, porque ele nem pensava povo. Está a ver? Então, elimino esse padrão todo de como é que vocês gerem, e eu agora começo a instalar os meus, eu vou ditar as regras, porque vocês já não têm mais nenhuma referência, tirei os vossos líderes. Daí vocês ficam a esperar, tá bom, agora como é que nós vamos começar a fazer? A partir daí o branco começa a ditar. Quando eu começo a te ditar as regras, como você deve fazer as coisas, você está em que posição e eu estou em que posição? O chefe? Eu estou como chefe e você? Você como súdito, né? O servo. Ok, bom, já consegui me pôr numa posição superior a ti, porque eliminei o teu sistema de vivência, já não tem mais referência, eu vou ser a tua nova referência. Agora, nessas referências dos portugueses, no caso, usaram que estratégias? Ele agora está em cima. Se estou em cima, vou lhe ensinar. Que ensinamento começaram a nos dar? Aí está. Os ensinamentos deles, pela via da igreja. No início, quando vieram aqui, o que estavam a abrir como o debate que eu tive aí com o meu companheiro, quando afirma que já havia, os africanos já cultuavam o cristianismo antes da colonização. Tem coisas até que eu nem preciso refutar, porque é só você estudar um pouco que vai se encontrar a verdade. Percebe, né? Nós tínhamos um sistema
Porque você perguntou quais são as estratégias que quem veio aqui usou para dominar. Então estou a mostrar. Primeiro, elimina o teu sistema de liderança, vos põe disperso, já não vão ter referência, e começam a construir uma nova. Quando eu Trazer as nossas crenças, elimino toda, a tua elimina crença, as vossas. toda, até a vossa língua e o vosso nome. É como aconteceu. Eu só estou a explicar como aconteceu. Porque há pouco tempo atrás diziam que os nossos nomes eram o nome dos cães. Os portugueses aqui em Angola. Todo mais velho sabe disso. Se você fala a tua própria língua, o português é uma tumba. Então tens um assimilado para ser aceito no meio dos portugueses aqui. E de certa forma, até hoje, vejo que, embora que hoje as pessoas já atingiram uma maturidade de pensamento, mas acho que há 10 ainda anos temos atrás, debilidade. temos debilidades quanto a isso. É para perceber o que é, o que não é. A quem fala a língua nacional, começas a ver como uma pessoa não letrada. Não letrada. Yeah. E são mesmo esses que lá atrás também tinham um complexo da língua. Percebem? Tem um complexo da língua. Por isso é que em muitos locais nem falavam a sua própria língua. E ver alguém que não tem dificuldade de falar a sua própria língua, mas tem orgulho de ver alguém que fala e defende isso. Claro. Depois dessa pessoa que fala a língua começar a ganhar o ego do tipo, então, estão a valorizar e eu como falo, vai lá debater com a pessoa que defendeu a língua antes de você. Percebe, né? No entanto, você não está a combater, ou seja, você está a fazer guerra para que fim? Percebe, né? Se é uma guerra do Lexo, de uma África após a colonização, em que num determinado local foi impedido que vocês falem as vossas próprias línguas. De certa forma, tu falas a língua da tua província? Eu não diria que eu falo, porque o falar seria mesmo estruturar bem um termo. Agora, se eu dizer que eu conheço algumas palavras, entendo alguns termos, quando o meu pai, minha mãe, a minha avó, as tias, às vezes estão a falar em quimbundo, algumas palavras eu pego. Por exemplo, Uau, porque de certa forma nós nos comunicamos da sua total forma sobre a língua do colonizador. Ok, vamos lá. Só que isso eu não considero eu falar a língua, percebe? Não, mas por uma questão, por exemplo, de que nós defendemos as nossas raízes e tudo mais. Ok. Se calhar nascemos na cidade capital em que a língua aqui, fluentemente, é o português, que é a língua que o colonizador deixou para nós. E, de certa forma, para defender as minhas origens, eu, no mínimo, além de pesquisar a questão da história, para mim ter conhecimento sobre a história, eu tenho de ter também conhecimento sobre a língua. Porque imagina, tu vais defender muito bem a questão da tua história, dos teus ancestrais, e etc. E vem uma questão, quantas línguas nacionais tu sabes falar? Tu vais dizer, nenhuma. Ok. Aí é que vem a minha questão. Por exemplo, a mesma pessoa que fala, por exemplo, Ombundo e fala português, não é que necessariamente essa pessoa, por falar a sua própria língua, conhece sobre a sua ancestralidade. Isso é verdade. Percebeu? Claro. Ok. Mas é importante sim que se conheça a língua, ele, porque por sua vez, nós fala língua local. Lógico. Seus ancestrais. Isso. Mas ele não tem a bagagem, o entendimento da sua própria história, do que aconteceu. Mas ele fala a própria língua. Daí essa harmonia entre o africano, que mesmo não falando a sua língua, não por culpa própria, por causa de um processo histórico, porque senão vamos agora dizer, olha, a culpa é tua por não falares a tua própria língua. Espera aí. E a questão histórica então que aconteceu e que fez com que a maior parte dos angolanos dentro em Luanda tenha dificuldade de falar a sua própria língua. Então há uma história lá atrás. Não, porque na realidade a busca do aprendizado por uma determinada língua é de forma individual. O Estado em sua forma pode entender que não, nós podemos incentivar as pessoas a aprender a língua nacional, as línguas nacionais, porque existem várias em função das localidades. Imagine, por exemplo, que em Luanda nós tivéssemos a nossa língua que é falada em Luanda, no Kwanza Sul incentiva, no Ambo incentiva e etc. Em diferentes regiões, iria de ganhar incentivo dos habitantes daquela região falarem as suas línguas nacionais. Boa. Quando tu já sabes falar a língua dos teus ancestrais, facilita a questão de integrar a tua origem. Por quê? Por exemplo, imagine que tu defendesses as ideias do colonizador. Estás mais identificado. Por quê? Porque falas a língua deles. Exato. É ali onde vem um ponto. Por exemplo, uma coisa é, como eu digo, falar a língua local pela via da experiência porque você cresceu numa aldeia e falar a língua porque você estudou num
livro. Não é a mesma Exatamente. coisa. É isso que eu digo, não falo a nossa língua local. Não, mas Por quê? quem Porque os escreveu? conceitos... Não entendi. Quem escreveu o livro? Porque tem pesquisadores angolanos que escrevem em línguas nacionais. Isso, exato. Temos jornais que passam nas nossas cadeias televisivas Sim, em sim. línguas nacionais. Exatamente. E estes, por sua vez, começaram a escrever. O que acontecia é Isso. que antes havia um certo preconceito sobre a questão da própria língua. e a proibição, que é o que nós estamos aqui a falar. Exatamente, porque as pessoas pensavam, pô, mano, vou escrever um livro. Yeah. Por exemplo, em Luanda ou em Angola, um livro escrito em línguas nacionais não tem Para distribuição. já. Isso, para já. Eu não preciso tentar provar para alguém que eu entendo a minha própria língua em algumas palavras. Não preciso. Por quê? Porque esta pessoa, quando traz esse argumento, não é que de facto ele quer falar, porque ele nem fala. Porque se não falar, olha, vais falar a tua língua, eu vou falar o Kimundo. Kimundo, tá bom, vamos daqui agora, vamos lá, por exemplo. Ngongo yukia wayasukuku. Tuendumona diavulu. O chicaneno mokidi. São algumas palavras. Não, estou a falar contigo. Não, eu não percebo. Ok, pronto. Eu não percebo. Ok. Eu falo simplesmente. Então tá aí. Agora, se eu tiver que falar contigo como irmão africano, no Kimbundo, não vai complicar mais ainda. Não, isto eu estou a falar numa vertente diferente. Por exemplo, não numa vertente de que nós tenhamos que falar esta língua. Mas numa vertente de você defender realmente as tuas raízes, de você pelo menos teres conhecimento e falar as línguas nacionais do nosso povo. Sim, claro. Porque você se identifica, imagina, como é que tu te identificas melhor como africano? Hoje em dia, a identificação como africano não tem nada a ver com look, não tem nada a ver com traje. Mas anteriormente, os nossos looks eram bem identificados. Por exemplo, as seleções, algumas seleções quando vão, por exemplo, em alguns eventos, por exemplo, Copa do Mundo ou CAN. Ou seja, a imagem representa... exatamente. Estás a entender? Se você receber, por exemplo, um angolano que cresceu na Inglaterra, por exemplo, ele fala português, se calhar, porque o seu pai ensinou português. Porque é a língua fluente que a maior parte das pessoas lá fala. Imagina que ele vem defender a África. Ele vai conhecer a história e tudo mais e tal, fala aquela língua e tal. Me pergunta, já que você defende muito a tua região e tudo mais, me dizem, as línguas nacionais de lá, quais são? Há quem até nem conhece. Quantas línguas existem no seu país? Lógico. Quantas culturas existem no seu país? Esse é o problema de quem? A estrutura de ensino que nós temos está vindo aonde? Não. É aquilo que eu falei. Ou seja, nós estamos a cobrar ao indivíduo algo que o próprio sistema em si negou lhe dar. Por isso é que temos vários mais velhos. Hoje sim, por quê? Porque os outros lá atrás suportaram a humilhação. E até agora ainda há discussões de que era necessário que se instalasse dentro dos ensinos as nossas línguas locais. Por exemplo, hoje é mais fácil tu chegares em qualquer ponto, não sabes falar português e as pessoas até te acolherem na língua que você fala. Mas há 15 ou 20 anos atrás não era, né? Não era visto assim. Porque as pessoas quando veem que você não fala a nossa língua, já começamos a mano, não estamos a nos entender. Lógico. Estás a ver? Então, nós temos que mudar o quê? O que eu estou a dizer aqui é o seguinte. Se ficarmos presos na ideia do lexo para defender o nosso território, nós estamos a criar um inimigo invisível. Ou seja, eu só posso me sentir legítimo para falar da África se eu falo a minha língua. Mas espera aí. Os portugueses vieram aqui, os mais velhos da época que falavam muito bem a língua e até entendiam bem da espiritualidade da tradição, certo? Entendiam bem. Mas são esses que, infelizmente, fizeram o quê? Traíram o povo. Muitos desses lá traíram o povo, mas falavam a própria língua. Realmente, portanto, isto por causa é muito importante. Lógico. Logo, se você traz o fundamento de que para você ter consciência do teu próprio povo e orgulho, lutar por eles, tens que falar a própria língua, não. Mas compreendo a questão de que se você é um professor, certo? E falas sobre a ancestralidade, que domines uma língua, lógico. Concordamos com isso. Ok. Mas num contexto conhecer em que palavras é diferente do que falar. Maior parte dos nossos acadêmicos
tem dificuldade de falar. Ele entende uns tempos, tá como eu. É isso que eu digo, isso eu não chamo falar a própria língua. Olha, Eu não me dou ousadia de dizer, olha, eu falo quimbundo. Não. tem alguém, por exemplo, eu viajei com alguém que estava no mesmo avião comigo. Ok. E quando nós chegamos na Alemanha e a pessoa perguntaram, tu és quem e tudo mais, ela viajou com passaporte angolano Ok. e ela não sabe falar português. O português dela é no Arranhão. Perguntaram, tu vais para onde? Qual língua que ela sabia falar? Lingala. Ah, ok, ok. Para a França, né? Lingala e francês. Ok. Então, vejam, mas tu tens o passaporte angolano, estão a ver que o português dele não é que é. Então, colocaram ela de lado e eu era o a seguir. Ok. E chamaram-me. Eles não sabiam de que país eu sou. Eu cheguei, coincidentemente também mostrei o passaporte e viram, oh, o passaporte angolano. Angolano, então os dois são... Me perguntaram, tu és angolano? Disse, obviamente. A outra pessoa começou a falar português comigo. Tu és angolano? Eu disse, não, obviamente sou angolano. Tu vais para onde? Não, vou para a França. Ok. Vou visitar a minha família e tudo mais. Eles viram a linhagem do português. Ok. Estás a ver? Ok. Viram, não, essa aqui realmente é de Luanda. Tu és de Luanda de que lá? Não, sou de Luanda, Talatona e tudo mais. Oh, ok. Chamaram a senhora. Senhora, tu és de Angola de que província? Não, eu também sou de Luanda. Viram, não. Mas obviamente sabemos que Exatamente. tem algo ali. Exatamente. Mas sabe o que é, né? Normalmente sabemos que nossos irmãos lá, a facilidade que têm de estar aqui e ter um documento para ir, nós sabemos como é que essa jogo funciona. Exatamente. Então, ele viu, mano, tipo, o teu português com dele não estava até certo. Ok. O que também acontece é que existem muitas pessoas que estão naquela região do norte que não falam muito bem português e o português ele pode ser similar. Ok. Apareceu um outro que falava lingala Ok. e começou a falar diretamente com ela. Eles me disseram, não, tu fica só aqui só pra... Como eu disse, não, mas eu tenho que pegar outro. Falei, não se preocupe. Ok. Eu fiquei assim a observar, chamaram uma outra pessoa que estava falando lingala com ele. Depois eles determinaram que aquele não era um angolano nativo. Ok. E eu disse... A partir da própria língua. A partir da própria Isso. língua. Eu disse o seguinte, é assim, não é uma questão de influenciar, mas tu não podes designar ou separar ela como Isso. angolana em função da língua. função da Porque língua. existem pessoas em Angola que não falam o português correntemente, falam assim conforme ela está a falar, Ok. na região norte e tudo mais. Só que ela não tinha base sobre isso. Ok. Estás a ver? Porque as Essa divisões, infelizmente, aqui também foram feitas a partir da própria língua. Por isso, os Exato. conceitos pejorativos de quem está vindo para o Luís, quem está vindo do Congo, e quando anteriormente eram todos um povo extenso. Então, eu fiquei quer dizer, no final das contas eu ajudei a senhora a passar. Ok. Estás a ver? Porque se eu deixasse a senhora No Kikongo? no Kikongo, Ajudaste a passar a partir da língua no Kikongo? Lingala. No Lingala? Ok. Por quê? Porque eu estava a dar explicações de que existem regiões em Angola Mas pera, que falam estavas a Lingala. falar em Lingala? Não, em português. Pronto, é em português. Em português. Ok. Porque eles trouxeram uma pessoa que falava Lingala para falar diretamente com ela. Entender o... Porque ela não fala inglês, só português dela não é fluente. Ok. E precisavam saber onde é que ela ia, não sei o quê. E eu disse, não, existem regiões que falam realmente Isso, Lingala exato. e tudo mais. E essa pessoa, se calhar... Mas no Ambo, por exemplo, no Ambo ainda temos na parte sul que tem mesmo dificuldade de falar, e às vezes nem sequer falam português. Exatamente. Não temos isso. Então a senhora entendeu, viu, não, este cara tem um certo conhecimento e tudo mais, Ok. mas ainda assim nós temos dúvidas que a senhora é angolana por causa das suas características físicas. Agora, entre nós angolanos, identificamos quem claro. é de fato dentro dessa geografia. Bom, Claro. já estamos a chamar Angola, já estamos a chamar não num contexto antes da colonização. Não. É num contexto atual, tanto que tem passaporte. A senhora No passou... entanto, entre nós, você diria que é angolana daqui dessa região, Não, ou terias não é. dúvida? Não, Tá aí. eu teria a dúvida, teria as minhas dúvidas. Ok. Teria as minhas dúvidas. Não é por uma questão de separar que não sabe falar tão bem o português, porque é normal. A partir dali, o angolano, como é conhecido hoje,
que está conectada ao português. Exatamente. Se tornou uma parte da identidade do angolano. Isso porque o colonizador deixou uma língua oficial para aquele país. O Se tu fores ao projeto... Congo, Isso. a língua oficial daquele país, desculpa, é francês. Francês. Mas o seu povo não esqueceu as suas origens. Por exemplo, eu tenho a minha prima, ela tem origens congolesas, porque seu pai é congolês, a sua mãe também, o pai da sua mãe é congolês. E ela me disse que no Congo tem zonas que falam diferentes línguas, como aqui. Tem zonas que nem falam francês, Exato. falam Swahili. Ok. Tem zonas que Lingala, falam mais Lingala em relação ao francês. Então lá também tem essa questão da língua oficial. Aí a diferenciação... Claro, Isso, que aqui exato. também acontece. Então, Na essa região questão de é a mesma conexão, coisa. por exemplo, Tipo, mesmo... um quimbundo. Desculpa lhe cortar. Há um quimbundo, né? Dominado pela maioria. Mas há outros que vão chamar, não, esse é um quimbundo mais para lá embaixo, para aquela região. Então tem os seus... falava português, falava quimbundo. Então tem os seus derivados. Quer dizer que mesmo termos nossa própria língua aqui, que é muito importante, tanto que dentro da antropologia nós dizemos assim, a língua é o museu de um povo. E um grande professor que veio explicar isso. A língua é a memória de um povo. Por que é a memória de um povo? Porque é a partir dali que vais começar a compreender o que eles querem contar sobre o que aconteceu no passado. Porque sem a língua, como é que você vai falar, vai transmitir a mensagem ao outro? Só que não podes descartar que o que estamos a falar também agora também é língua. Não, certo? realmente. Só que o ponto-chave aqui mas não é uma língua nossa. A questão vem. O português. De que língua? De Portugal. Vamos lá. O português de Portugal. Há 500 anos atrás, era o português que estavam a falar hoje, o português deles. Era assim como está Portugal hoje? Não, eu não sei. Eu vi um conteúdo, eu acho que eu estou a ter que fazer Será uma que matéria sobre isso. Não era esse português. Não era esse português. Qual é? Era um português um pouco mais para o latino, percebes? Tinham termos que não terminavam como terminamos agora. O português também vem do latino. Pronto, já está aí. Mas então era mais aproximada deles. Há muitas palavras na língua portuguesa que é de origem africana. É do Kimbundu, é do Kikongo. Você encontra, por exemplo, a palavra sapato, mas sabes que a questão do aprendizado de uma língua influencia em função da outra língua que tu falas? Por exemplo, a tua fluência, o desenvolvimento da língua. Teu desenvolvimento da língua exato. Tem influência sobre a tua língua materna? Lógico. Boa. Então, nós também, na nossa língua, influenciamos na língua portuguesa. Exato. Então, ok, agora vamos lá. Se influenciamos na língua portuguesa, por que motivo você acha que só o português leva mérito dessa linguagem, dessa língua? Por que não, que ele leva mérito? Porque quem implementou? Você melhorou, mas quem trouxe a informação? Ok. Agora vamos lá então. Imagina que vamos lá então. Eu trouxe algo. Claro. E você pôs lá alguma coisa. Claro. Não mereces levar o mérito por ter ajudado a desenvolver? Você merece o mérito, mas não na sua totalidade. Quem merece o total mérito é quem trouxe o produto. Mas já acabado? Não, ele não trouxe o produto acabado. Eis o motivo que o produto até nem está acabado. Isso. Até porque existem várias gramáticas. O que está a nos faltar agora é nós, como africanos, angolanos, criarmos nosso próprio dicionário, como fizeram os brasileiros. Exatamente. Ali vamos oficializar o nosso português, não o português de Portugal. Não, mas aí nós estamos a discutir a língua que já nos trouxeram. Sim, porque essa discussão é agora do quê? É a discussão do africano ou do angolano pós a colonização, que reivindica os seus direitos na linguagem que fala tanto local, tanto que fala atualmente. Porque ele percebeu que não se desenvolveu só com o português. Claro. Então, reclamamos os nossos direitos. Será que existe palavras há palavras na linguagem, nos termos brasileiros. Eles mesmos, de forma literal, assumem que tem muitas palavras de origem quimbundo. Por exemplo, qual é a outra língua do Brasil, para além do português? Bom, em que os brasileiros falam. Sim, tivemos que concluir. Na Amazônia. Sim, como é que eu ia chamar? Não somente os outros povos, né? Bom, o termo que é usado é indígena, que ainda falam as suas próprias línguas, mas não nessa frequência como temos das línguas ditas oficiais do território. Mas a maior parte da região infelizmente, é português. Boa.
Diferente Mas só que daqui da nossa região. diferente daqui da nossa região. Porque a nossa região angolana tem mais línguas nacionais do Isso, que a grande influência do português. lógico. Boa. Então, nesse caso, tu começas a entender que em países que falam língua portuguesa, Ok, cujas línguas nacionais do seu país não são em grande extensão, o português prevalece e facilita a questão do estudo daquela língua. exato. Por exemplo, se nós tivéssemos uma segunda língua oficial para Angola, Por exemplo, e essa discussão, desculpa lhe cortar, que muitos professores vão pedindo ao Ministério da Educação que oficializem as nossas línguas. a gramática que nós deveríamos criar é sobre a nossa segunda língua oficial, Nossa segunda- não sobre a língua, no meu ponto de vista. Se Isso. calhar eu estou errado. Não, mas eu corroboro contigo nessa questão. Se calhar esse é o meu ponto de Porque vista. você dizer assim, velho, você dizer assim, o nosso português é o português de Portugal, com base que é o dicionário. Que não, você nota, você percebe que esse é português angolano. Claro. Tanto é que deste exemplo na prática, se lembrares da história que contaste da senhora congolesa que queria ir, eles começaram a perceber a partir do próprio sotaque. Porque há termos que nós usamos a partir da nossa própria realidade. Logo, era justo que a gente tivesse um dicionário nosso, como português angolano. Porque dar todos os méritos, repito, a essa língua portuguesa que nós estamos aqui, aos portugueses, sendo que os portugueses tiveram contato conosco, estás a ver? É dar todos os méritos a ele. E Assim como, desculpa, assim como para Portugal ser como está hoje, não tivemos mão aí? Nós ajudamos no Não. desenvolvimento de Portugal, sim, certo? isso aí Então só ajudamos nos recursos, não ajudamos na linguística, nós ajudamos nos termos, nas palavras, não, no crescimento dos termos. Não, nós ajudamos sim. é o seguinte, há uma questão de vocabulário Ok, que influencia bastante. Ok, nós trouxemos uma determinada língua para uma região, para um Ok. país, Uhum. e eles falam a mesma língua que nós, mas tem palavras que eles colocam que é diferente da nossa, que aumenta na questão do vocabulário, Isso. ok? Os dele, automaticamente, sim. Por quê? Porque Mesmo- eles organizaram, vamos lá, eles, por exemplo, aquele que organiza e mantém tende a estar mais, tende a resistir mais tempo na questão de mudança. Se ele construiu um dicionário, certo? E a partir daquele dicionário se torna a regra da gramática dos termos. É o próprio dicionário. Só que você não tem a tua. A tua ficou apenas no convívio. Por exemplo, Não está registrado dentro do a vosso nossa dicionário. gramática que eu Vou já terminar. a gramática Agora entendeste? Porque eles continuam a te atualizar na gramática deles. E com o tempo acabas eliminando cada vez mais os termos que vocês ainda têm, que têm a influenciar um pouco no... Sabes o no porquê que português. isso acontece? Sabes o porquê que isso acontece? Porque quando você não é o titular da língua, Ok. você sofre Exato. influência. Você sofre influência. Mesmo a questão do Brasil, no meu ponto de vista, eles vão ter sempre influência de quem é o titular da língua. Embora que você crie a tua própria gramática, você tem os próprios termos que você cria em função de palavras, não sei o que, de gíria. Isso acontece também em outras línguas. Por exemplo, nós vemos o inglês da Inglaterra, o inglês dos Estados Unidos. Ok. Tem algumas palavras que são diferentes, mas você consegue perceber um ao outro. Mas tem algumas coisas, isso é em função daquela realidade, do vocabulário, dos termos, Os etc. termos vão mudando, as Boa. palavras vão crescendo. Mas agora, você precisa saber, na realidade, quem trouxe aquela língua para quem. Ok. No caso, nós sabemos que quem No trouxe o nosso português caso, quem trouxe é o português. é o português. Ok. Nós deveríamos estar a discutir isso se nós tivéssemos a nossa própria língua. Lógico. E deveríamos não é que nós trabalhar- não temos. Nós temos. E deveríamos trabalhar na nossa própria língua Exato. e no nosso próprio dicionário. Na língua, por exemplo, que é falada por você, irmão, eu não tenho influência, eu não vou chegar, vou perder o meu tempo em tentar criar mecanismos Lógico. para tentar me comunicar contigo, porque a língua quem trouxe para os meus ancestrais não fui eu. Ok. Eles não encontraram essa língua aqui. Lógico. Qual era a língua que eles encontraram quando chegaram aqui em Angola? É aquela língua que As deveria nossas. ser ensinada para as Isso. nossas crianças. E que pela história sabemos que foi pro... Ouvido. Imagina que, por exemplo, eu falaria com um português, e há que nós comunicamos aqui, mas com os meus irmãos, eu poderia O utilizar. teu português é diferente.
Não, o meu português é diferente, mas com os meus irmãos a comunicar, eu poderia me comunicar com outra língua angolana que é comunicar aqui. Lógico. Conforme Mas os enquanto outros... nós não sistematizamos, tá a ver? Vai sempre... Porque assim, há uma responsabilidade que está na cabeça de quem está na linha da frente. Claro. Em você organizar e institucionalizar aquilo que te identifica. Percebe, né? O que nos faz até hoje corrigir ou fazer correção de um termo português é com base no dicionário português. Se fosse até os nossos, íamos perceber que não. Por conta do nosso tipo de contextualizar. Por exemplo, uma filha de mulher não tem sentido. Mas no que mundo você encontra sentido. Por quê? Porque o que se chama filho é independente do gênero. Tá a ver? Então, para identificar o gênero, ele identifica para identificar que tipo de filho ela está a falar, ela põe o nome do gênero feminino. Então, em português ficou, esse é meu filho de homem. Mas é filho, quer dizer que já é homem. Só conseguimos entender isso se percebemos que não, na nossa tradução ou nos nossos termos, é assim que nós procuramos reduzir, por exemplo, as palavras da autoridade e as palavras informativas, como eu disse anteriormente. Por exemplo, alamba ou lamba. Ou lamba, quer dizer, é no imperativo. Conferta. Culamba, já não, é confertar. Um é conferta, autoridade, obrigação, e outra apenas informação, confertar. Percebe, né? Então temos essas questões todas. O que eu apenas insisto nesse ponto é, nós deveríamos construir nossos próprios dicionários, porque não podemos de maneira nenhuma dizer que a língua portuguesa moderna é totalmente a língua dos portugueses. Tudo bem sim que fizeram os seus dicionários, até há termos dentro do dicionário português, que vai vir aí embaixo, entre parênteses, na Angola, significa... Eu já vi nos dicionários. Tu já viste a dependência do uso de um determinado software? Ok. Quem cria é quem dita as regras. E quem utiliza simplesmente recebe as regras. Não, utiliza o meu sistema, mas com um acesso de uma certa limitação. Lógico. Queres uma atualização? Quem dita as regras? Então, estamos a voltar na pergunta que fizeste. Porque o que nós estamos aqui a discutir, só estamos a provar diretamente para o público as consequências da colonização. Claro, as pessoas devem, por sua vez, pensar aquilo que é bem mais interessante para eles. Lógico. Essa que deve ser a discussão. Essa que deve ser a discussão, por exemplo, entre nós, África. Porque isso já não é debate. Não é o Ginga tem razão, fulano tem razão. Não, agora estamos a discutir uma realidade nossa, num tempo moderno. Como é que fica as nossas línguas? Ou a língua portuguesa. E o que estás a trazer é muito profundo. Quando dizes que quem tem o controle daquela língua é que define. Até os termos científicos. É ele que vai ter o controle. Porque ele que está isso aconteceu porque eu fiz um trabalho científico e a pessoa que orientou o meu trabalho disse que eu tinha de consultar a gramática portuguesa. Lógico. Significa dizer que até hoje, linguisticamente, ele é teu chefe? Exatamente. Teu chefe, porque ele quer dizer, não, o termo correto é isso, é isso, é isso. Porque aí a importância de nós, a importância de nós mesmos, por isso é que eu não tenho nenhum problema em assumir esta vergonha de não saber falar a nossa própria língua. E eu até fiz um texto. Não, até, vergonha existe lá. Sabe por que eu digo isso? Por quê? Porque as pessoas fazem passar a ideia de que o único que não fala a própria língua local é o Ginga. E eu até tenho um prazer disso. Por quê? Porque eu estou a representar eles. Sabes quantos angolanos que amam a própria África, a própria Angola, a cultura e tal, e não falam a própria língua? Não, amar é diferente. Vamos lá. Não, estou falando amar no sentido de ter convívio com a sua própria cultura, mas tem dificuldade de falar a própria língua. Por exemplo, já viste o filme Wakanda? Já. O que faleceu, por exemplo, o primeiro ator e tudo mais, ele quando ia representar o seu país em outras nações, ele chegava e representava a língua do país dele. Ok. Quer dizer, eu não vou... Os chineses fazem até hoje. Exatamente. Eu não vou somente com as vestimentas. Lógico. Eu trago também a minha língua e o conhecimento que o meu povo tem sobre algumas coisas. Ok. Boa? Quando tu chegas, tu és uma pessoa inteligente, chegas para uma região e tal. Falas, por exemplo, português. Yeah. Eles vão dar conta o quê?
Só vão dar conta que tu és angolano, És se calhar angolano. por causa das características que tu tens, a indumentária e tudo mais. Mas não vão olhar para ti tanto como africano, Como por causa africano. da língua. Por causa da língua. Mas imagine que tu chegas lá com os teus trajes africanos, valorizas o teu conhecimento e vão falar Kimbundo. E falas o Kimbundo. Isso é o que deveria ser, isso é o que deveria, isso é o que deveria ser a realidade de ditos nós os intelectuais que estamos Mas isso de não vão alguma te permitir. forma não entendo. Isso não vão te permitir, por quê? Porque nós não incentivamos o desenvolvimento das nossas línguas nacionais ao ponto das tecnologias que hoje são usadas para traduzir, entenderem aquelas línguas nacionais e nós conseguirmos falar em qualquer ponto do mundo. Ou nos falta interesse, que também tem, porque há um evento que um companheiro me fez o convite, onde eles estão a disponibilizar um aplicativo das nossas línguas. Isso já é interessante. E eu tenho estudado isso, mas ainda assim, eu não me considero que eu falo a minha língua. Mas tens de aprender. Zuela Kimbundo? Não. Nem eu. Mas o processo de aprender leva tempo. Claro. Certo? Mas só que a identificação... nunca vai ser... Ok, mas teremos uma grande dificuldade na aplicação da língua dependendo do contexto. Como é que tu representarias o teu povo de Malanche? Eu ia representar, primeiro, através do grande arquétipo que nós temos, que hoje tornou arquétipo, a Mamã Nzinga, a Nzinga Mbandi. Conheces a história da Nzinga? Conheço. Linhagem. Olha, essa questão, eu estou a tocar sempre na mesma tecla, no sentido de identificarmos para ver se conseguimos passar uma informação diferente e nós conseguimos ver qual é a real informação certa. Isso. Que é o seguinte, como é que tu conseguirias representar a tua província? Ok, conheço a história da minha província, quais são os pilares da minha província e tudo mais. Imagina numa conferência, tu estás a falar português comum, que é a língua que vai facilitar o entendimento entre a maior parte dos angolanos, sendo que nós falamos a maior parte português. Mas uma pergunta surge, ok, tu falaste muito bem da tua província e tudo mais, tu te identificas e realmente notas que tu conheces a tua província. Quantas línguas tem? Tu sabes falar alguma língua da tua província e tudo mais? Quando tu falas, tu diz, ok, eu falo, respondes em Kimbundo e começas a dar algumas dicas em Kimbundo. As pessoas entendem que realmente você não é uma pessoa simplesmente dotada de informações. Porque informações são alteradas, mas o conhecimento que foi deixado não se altera. Eles começam a ver que você realmente está totalmente conectado com a tua província. Não significa dizer que a pessoa que não sabe falar a língua não está conectada, mas existe um percentual de conexão. Lógico. Quem está duramente... E há até aquela pessoa que está conectada com a sua província em termos linguísticos que não conhece a história da sua província. Já foste, por exemplo, a Malanche? Nunca. Ok. Eu estou sempre lá. Mas vamos lá. Vais conseguir conversar com uma senhora que está lá. Não, esquece, o que eu disse. Há um equívoco da pessoa assim, por exemplo, de aprender o Kimbundo no livro, percebe, né? E falar com uma pessoa nato lá, que até hoje fala o Kimbundo. Há uma diferença. E é mais fácil tu aprenderes com os teus pais que os teus pais lógico. Lá. Percebeste agora? Lógico. Na questão de representar a minha própria cultura, vamos lá. Teve um evento em que nós fomos para representar e representamos. Eu estava a mencionar, por exemplo, o arquétipo da Nzinga. Iríamos, por exemplo, representar a gastronomia local, a comida típica, a dança e a língua, claro, porque nós queremos representar o nosso povo, porque o povo é completo. Mas só que nós não podemos esquecer o fato de que passamos por um processo de colonização e isso influenciou nas nossas linguagens, na nossa língua, nos nossos termos. Negar isso para dizer que só se pode falar da África ou sentir orgulho se falas a tua própria língua é um desperdício de tempo. Mas é um primeiro Mas é importante, lógico. importante. Agora, se é importante, por que os que estão a nos ouvir não vão já aprender para falar o Kimbundo? Não, é assim. Basta que ele se identifique que realmente está a falhar em alguma coisa. Você não tem como defender toda a sua realidade. Lógico. Se você realmente não conhece como é que é a sua história, vai falar, você não vai ter base suficiente para falar. Lógico. Porque existem questões que você tem de estar completo para você abordar. Exato. Se eu estou a defender uma determinada região, é normal que eu conheça como é que a religião funciona e é normal que eu entenda a língua falada naquela região. Okay. Agora, usa a mesma fórmula, sabes aonde? Nos ensinos acadêmicos que falam sobre nós.
quem lhe conta dominava as nossas línguas para te contar a história dos teus antepassados, que temos ela como crédito a ser difundido sobre a nossa própria história? Não, por quê? Porque, de certa forma, a história que nos é passada Ok. é contada por aquela pessoa que nos colonizou. É ok. Ele te conta Agora, em português ou Ele Ou para ele. te Isso. conta em português. Isso. Mas agora, Mas para ele, vamos lá passo a passo. Para ele te contar a história que ele te conta sobre ti, e essa história temos ela como a história real da nossa. E por isso é que ele nos é ensinado nas escolas, certo? Ok. Por que até ali nós não questionamos essa parte? não, assim, isso depende do interesse daquelas pessoas que realmente pesquisam sobre a informação. Não. Nós temos que olhar no sentido macro. Não, mas hoje em dia, por exemplo, estás a ver o fator de você hoje sentares aqui e ires buscar informação sobre o estudo da história e você ter uma informação contrária, Aham. é porque anteriormente também existiram pessoas que deixaram linhas, raízes. Por isso é que hoje você leu coisas que te deram conhecimento para você entender, uau, aqui acho que passa-se alguma coisa. Ok. E se você notar, a nossa história, de certa forma, está a ser compreendida hoje de uma outra forma. Lógico. Por quê? Isso é o quê? Isso é o Porque grande pensamento da evolução e da revolução. que começou a surgir. E Isso- hoje você está e sabes a que dizer a isso- história anterior. É Não, porque algo isso, já deixou. estamos exatamente, porque algo deixaram lá. Exatamente. Só que lembra que a maior parte daqueles que começaram a travar de frente e na valorização da própria língua não falavam nossas línguas. Não, isso é verdade. Isso é Isso. verdade. Por que eu estou a lhe dizer isso? Isso aqui é para dizer o seguinte: a língua é importante, isso não se discute. Porque, repito, é a memória de um povo. Por isso é que nós angolanos temos a obrigação de pelo menos falarmos uma das nossas línguas local. Isso nós já vemos a ensinar faz muito tempo. Quem vai lá ver o vídeo antigo vai encontrar. Estás a ver o teu comentário, tu dizes Isso. que nós temos a obrigação de falar. Temos a obrigação Tens de de te falar. obrigar. Temos. E você Quer diz que dizer, tens. Qual é a tua região? Espera, qual é a tua região? Eu sou de Luanda. Também tenho Os de teus te pais? obrigar. Os meus pais. Meu pai é do Kwanza Sul, a minha mãe é do Bengo. Ok. No Kwanza Sul, qual é a língua dominada lá? Acho que é Quimbundo. Está aí Quimundo. Então temos. Percebe? Temos. Estás a ver? Temos. Ok, mas falta depois- interesse. Não, realmente eu conheço algumas palavras que meu pai vai usando e tudo mais. Não entendo, né, na sua Mas totalidade. entende alguns termos, Mas algumas entendo alguns palavras. termos e tudo mais. É igual a mim. Eu vivi com a minha falecida avó e ela não falava português. Ok. Só falava quimbundo, que era a língua do meu avô que era a língua também. do Kwanza Sul. Então, é aí que eu te disse que para que você se identifique melhor e você represente da melhor forma, é necessário que você... Domine a língua. Já viste um casado, alguém que não é casado a te passar informações sobre casamento? Você Não. pode coletar várias informações sobre inúmeras pessoas que casaram Hoje. e dar conselho. O que você vai falar é só histórias que você viu, você não viveu. Ok. Mas no caso que você viveu, mas só não dominaste a língua. Viveste? Yeah. Não tem como. Não tem como. Ela explica, por exemplo. Imagina É possível o seguinte, viveres numa região e conviveres com ele durante tempos, entenderes alguns termos, mas não entenderes profundamente a língua. Será? É possível? Mas entenderes o que está acontecendo aí? Não, é assim, é possível que isto aconteça porque, de certa forma, o facto de você não aprender significa dizer que você não está totalmente interessado naquilo. Não é isso que perguntei. Eu estava a perguntar o seguinte: é possível você ter uma experiência, entendimento de algo de um determinado povo, sem necessariamente entenderes a língua dela profundamente? É. Lógico que é. Por quê? Porque o português fez tal coisa. Exatamente. Estás a ver? E se essa deve ser a regra, logo nós temos que refazer todos os livros acadêmicos. Porque foram feitos por pessoas que não entendiam as nossas... Não entendiam as nossas... Por isso é que logo do princípio... Eu estava... Não. Eu só perguntar, como é que você usa a mesma regra ao indivíduo, sendo que quando estamos a falar sobre nós, quem aparentemente apresentou-nos os livros é quem nem sequer falava as nossas línguas. Não, por quê? Porque esta pessoa, de certa forma, é que detinha a maior informação para fazer as coisas. E os nossos, na época, não tinham tão influência ao ponto de se opor contra isso. Bom, já é penso diferente. Imagina que tu chegues, por exemplo, a uma determinada região, a uma determinada casa e colocas um monte de armamentos aí. Ok. Que vais neutralizar uma certa família. Tu vais chegar naquela família e vais dizer, vocês aqui não têm direito de informação, quem toma as decisões sou eu. Então, eu é que vou criar as informações e vou passar para os vizinhos. E o que é que isso se chama? Colonização. Estamos dentro do tema. É isso que eu estou a dizer. Agora, Colonização.
Mas ainda assim, dentro daquela determinada casa, haviam pessoas inteligentes que pensaram no futuro. Epá, Isso. você está a fazer isso de errado, mas eu vou E deixar algumas preservaram. linhas Isso. para que a futura geração não esqueça sobre as nossas origens. Ok. Eis o motivo que as nossas línguas não deixaram de ser faladas, continuaram a ser faladas. Isso. Infelizmente, não ganharam proporção ao ponto de nós termos maior influência de falar nossas línguas nacionais em relação ao português, Ok. tá? Mas elas aí existem e a proporção do ganho das nossas línguas nacionais depende do interesse dos angolanos. Agora vou lhe explicar o porquê que não basta no sentido de interesse dos angolanos, no sentido individual. Mas é preciso que quem está na liderança tenha isso como um projeto da nação. Não, agora, quem está na liderança é o quê? É um angolano, depende do seu interesse. É necessário que a língua ela esteja realmente completo na sua verdadeira função. Se você fala o quimbundo, numa realidade que nós temos, em algum contexto, você se vê aceite dentro, por exemplo, de uma instituição, de uma empresa, em teres algum desenvolvimento pela via da língua local, vais ver barreiras. Por quê? Porque essas barreiras são as línguas econômicas. Quando O que é o tempo? aí 1,55 avisa. Ok, você vai ter barreiras econômicas que lhe fazem não ter interesse na tua própria língua. Há oportunidades para quem fala francês. Há oportunidades para quem fala inglês. Há oportunidade para quem fala até chinês, porque estamos a ter formação do mandarim, né? Se não tiver... Não, hoje está-se a ter a questão O angolano não vai ter interesse de aprender a própria língua. por causa Se das não, conexões. se não tiver conexão da língua com o desenvolvimento local. É isto Percebeste? que eu estou a dizer. Então, é necessário que quem está lá como cabeça crie meios que faz com que quem de facto domine essa língua também tenha abertura, espaço. Estás a ver Por quando você exemplo, tem a todo aceitação do administrador aprendizado? que administra uma região tinha de ter a obrigação, estás a ver, de falar a língua daquela região. E Assim, fará com acredito que que a eu, maior primeiro, parte... antes de ocupar aquele lugar, faça uma formação Não, eu acredito que a maior na própria parte... língua. Não, Ali eu vejo função na língua para o desenvolvimento. Para isso acontecer, não basta a sua vontade do indivíduo em si. não, é mais Tá fácil vendo? você ter um administrador em Luanda que não sabe falar nenhuma língua nacional do que nas outras províncias. Temos caso, Porque nas eu por outras acaso conheço, que não fala. Ele estava de Luanda, foi lá. O pai estava lá e Não, tal. veio de Conseguiu qual um província? cargo. Não, de Luanda. Ele nasce em Luanda, vai lá e não fala nenhuma língua. Não, aí é isso que eu estou a dizer. Aí já é um outro caso, porque a maior Aliás, parte... eu até nem vou citar o nome, mas é um soba. Ele não fala a língua local. Não fala, isso é Não, soba. isso de certa forma ele não tem como representar na sua totalidade aquele... Mas é soba. Porque a pessoa que tem a maior representatividade sobre aquele povo é alguém que conhece o modo de vida daquela determinada região. Isso. Mas agora vê, como é que ele, ainda, mesmo não dominando a língua, ele toma aquele poder ou aquele espaço que deveria ser de quem domina? Por quê? Porque ele percebe que independente se eu falo ou não, eu vou exercer posição de quem realmente fala, que deveria estar aí. Não, Para isso aí... acontecer, repito, é associar ao desenvolvimento. O angolano precisa ver que falando que o mundo tem vantagens Não, você para o desenvolvimento da sua... precisa separar uma questão. O poder de decisão. Ok. Não existe esse poder de decisão. O poder de decisão está concentrado em um ponto. Eu é que decido quem vai ali. Se ele foi, como você disse, ele foi para ali, para aquela região, não ao ponto daquela localidade tomar decisões de quem realmente deve ficar nesse posto. Mas sabes como é que funciona a questão das eleições para alguém subir? Não, isso eu não sei. E esses critérios não foram divulgados. Ok. Eles é que sabem isso. Não, mas se sabe, só parar um pouco e vamos analisar, vai perceber como é que funciona. Boa. Mas agora, uma pessoa que não conhece o AMBO não pode ser, por exemplo, administrador de uma das vilas do AMBO. Mas no caso que ele é filho do Ambo, cresceu em Luanda, não fala a própria língua, mas tem uma linhagem de história onde lá está a guardar para ele vir tomar
o seu lugar. Não? Não tem a maior representatividade sobre a província. Mas ele tem. Porque nós temos a história de linhagem consanguínea. Não, você não vai... Independente se falas ou não. Não, como é que você vai conhecer o modo de viver de uma população se você saiu de lá muito cedo? Você não sabe o modo de viver daquela população, os hábitos e costumes Só e que tudo mais. o que acontece É necessário... Só que o que acontece no caso é... Lembra que o nosso poder é passado de família. Por exemplo. Não sei se estás a entender o exemplo que eu estou a dar. Como é que funciona? No caso do indivíduo que é filho do Ambo. De uma linhagem, por exemplo, vamos aqui criar uma possibilidade. Ele é filho do Ambo, filho de Sobas, e que em algum momento da vida os pais te mandaram vir para Luanda. Consoante o processo. Não, mas é isso que eu falei anteriormente. Eu estou a dar detalhe para tentar entender o que eu estou a tentar explicar. E eu já percebi. Percebeu? Eu percebi o teu ponto de vista. Como é que fica a questão de herdar por via da linhagem consanguínea? Por não falar a língua, não vai poder estar ali? É assim. Qual é a tua perspectiva? O que acontece? Quando tu, de certa forma, sais de uma determinada região, para mim, esse caso é um caso que acontece, mas é raro em termos da história que eu conheço, de várias eu conheço vários casos. Conheço. Eu conheço pilotos. Exato. Não, agora, nessa nova era, isso é muito comum. É muito comum porque nós não nos obrigamos, de certa forma, a falar, de certa forma, a nossa própria língua nacional. Mas agora tu imaginas o seguinte: anteriormente os filhos eram tirados de uma determinada região, eram tirados de uma determinada localidade para irem para uma outra localidade estudar quais eram as tecnologias que eram implementadas ali, como é que é feito o estudo naquela determinada localidade. Isso aonde, por exemplo? Por exemplo... Geograficamente falando, um exemplo local, para nós ver se encaixa esse exemplo. Não, eu falo mais ou menos disso em função da história que é contada, né? Filhos saíam de uma determinada região para ir ver, né? Já vi vários livros que explicavam sobre isso. Os reis, por exemplo, enviavam seus filhos para estudar isso numa outra zona. Exato. Ao ponto de ver como é que é o desenvolvimento. Só que nessas condições lembra que o normal lá é falar a língua deles. É isso que eu estou a dizer. Entendeste? Só que o normal lá é falar a língua deles quer dizer que o próprio sistema de liderança lá, a língua é essa. Não tem duas. Por exemplo, o que nós temos aqui na nossa realidade angolana, temos uma que é oficial, que não é nossa. E depois vem por acréscimo o Kimbundo, o Mbundo, o Chokwe. Nessa realidade do indivíduo que ele mandar para um sítio, vai aprender lá, claro que vai levar tempos para estar aí. E ao voltar, vai ter dificuldade de falar a língua daquele local, porque quando chegar lá é a mesma língua de onde ele foi. É a língua-chave. É isso. Tanto a dificuldade. Agora, se usares isso como barreira para ele voltar no sentido de liderar, porque não fala a própria língua, não sei se... Por exemplo, para aqueles que vivem no centro da cidade, que fluentemente vão falar mais o português, porque é a língua de comunicação principal naquela região, ele não vai ter nenhum problema. Mas se ele tiver que se comunicar com pessoas mais ao fundo, ele vai precisar de alguém que conheça aquela região. Por isso é que você vê certas pessoas, quando vão em certas regiões, levam alguém que conhece aquela população daquela região. E quando ele fala, a outra pessoa transmite em função daquela região. Por exemplo, uma pessoa, quando vai fazer um comício, ele utiliza a linguagem em função do público que ele está a falar. Ele molda a sua linguagem. Lógico. Que tipo de público, que tipo de pessoa é que eu estou a falar? Exato. Pessoas mais... que têm mais conhecimento médio e tudo mais. Isso. Este não tem conhecimento. Vou usar uma linguagem que faz mais terra, como nós falamos, né? Exatamente. Linguagem terra. Ou então, um tradutor. Exatamente. Porque imaginemos, e são problemas que alguns dizem existir, mas não existe. Que é, imaginemos então que eu seja um presidente e vou me dirigir ao povo. Em qual língua eu vou falar? No Kumbundo, no Mbundo, no Chokwe? Tá cansado? Ou no... E na gente são... Mas peraí, já está quanto tempo? Não, 1h26. Se ele estiver cansado, depois... Ela pode... Nós estamos a roubar muito tempo só nesse tema de língua. Não, mas vamos pular. Ok, tá bom. Yeah.
Mas até aqui nós já se entendemos. Enquanto angolanos, temos dificuldade de falar as nossas línguas, principalmente nós que crescemos na capital. Que precisamos voltar a falar as nossas línguas é importante. Temos que falar a língua dos nossos antepassados, isso sim. Mas não se põe a culpa nas massas por não falar a própria língua, alegando dizer que temos abertura. Claro que temos, mas era preciso uma motivação de quem está na liderança, dizendo assim, olha, põe essa língua, tal como metrar na língua portuguesa. Não temos língua portuguesa na escola? Está aqui a língua portuguesa. Põe também o Kimundo, o mundo choco. Isso vai motivá-lo. E outra coisa, é associar a oportunidades. Se assim for, até pessoas, nossos irmãos que estão lá no sul, que têm a dificuldade de falar o português, mesmo no mundo já conseguem um emprego. Consegue um espaço para quem está na liderança. Construiu ambientes que facilita. Quem fala Kimbundo, quem fala o mundo, quem fala choco. E eu até vou dizer, olha, quero fazer um curso de mundo porque quero ser um professor de uma área assim que o Estado está a precisar, percebe, né? Ou que pelo menos é por essa via que eu consigo algum sustento. O que é que motiva muitos professores de inglês? E disseste que convidaste alguém aqui que fala inglês, né? O que é que lhes motiva a falar o inglês? Acham que é só porque a língua inglesa é bonita? É influência. Influência econômica. É pela via dele ensinar a língua inglesa que ele tem o quê? Que ele tem alguma receita, que consegue se autossustentar. Essa que vai lhe falar para ir falar que mundo, mano. Nem vai haver interesse. No entanto, para que haja esse interesse de facto, sim, é importante que nós individualmente vamos aprender, como tenho feito e provavelmente como você fará. Mas é preciso levar isso em conta também. Percebe? No entanto, mantém-se a exigência de vários professores dentro do ramo da língua. É importante que as nossas línguas sejam ensinadas nas escolas e que nós criemos o nosso próprio dicionário de um português típico angolano. Vamos entrar em tópicos assim finais, né? Okay. Tu achas que a África é pobre ou empobrecida? Bom, é empobrecida. Por que é empobrecida? É empobrecida pela ignorância de nós mesmos não nos interessarmos em procurar saber aquilo que é nosso. É empobrecida porque nós queremos pôr a responsabilidade do nosso próprio território, da nossa própria história, na mão de um indivíduo. Por exemplo, estamos aqui a falar da língua. Há quem ao assistir vai calcular que ele não está dentro do processo de que, como africano ou angolano, tem que se interessar a falar sobre a língua. Para ele, é o vosso assunto. Ou tipo, esse assunto aqui é vosso, de vocês que falam da África. Individualiza, sem saber que nós estamos a falar, inclusive, dele. Isso empobrece a África. Empobrecemos a África também desde o momento em que valorizamos mais produtos estrangeiros do que propriamente os nossos. Por exemplo, nós temos uma marca e apresento aqui uma das peças minha, aonde eu trago a visão e a interpretação e a percepção dos povos Chokwe. Como é que nós vamos fazer o mundo conhecer quem somos nós, os nossos valores, se nós mesmos não fizermos dos nossos valores uma fonte econômica? O chinês está a fazer da cultura dele uma fonte econômica e isso mantém a cultura de pé. Percebe? Ali, quando nós fizemos o contrário, nós estamos a empobrecer a África. Contratos que beneficiam apenas um grupo e destroem as massas independentes. Ou seja, fizemos tipos de parceria que não ajudam sequer o nosso próprio povo, mas nós. Isso empobrece a África. Os ensinos de complexo de inferioridade, passados nas escolas, de que graças aos povos de fora nós temos o desenvolvimento que nós temos. Isso empobrece a África. Tu achas que Angola teria um destino melhor sem a questão da colonização? Bom, não diria só Angola, diria o mundo. Porque é preciso fazer lembrar que o contato entre os povos iria acontecer, tarde ou cedo. Mas não necessariamente que o contato e o desenvolvimento viria pela via da colonização, como falamos anteriormente. Poderia ser os portugueses vieram, eles recebemos e estamos a fazer trocas de produto. Aliás, dizem que nós vendíamos as pessoas, né? Vamos lá. Ok, tá bom. O mal por vender, isso é maldade e crime. Não importa quem o faça. Tá bom. Mas quem comprou por quê? Se ele era civilizado. Como é que um ser civilizado compra pessoa? Para lhe fazer o quê? Tá bom. Nós seremos civilizados, vendemos pessoa, porque nós não temos noção do raciocínio humano. Tá certo. O humano que você lhe levou, que segundo você
És mais evoluído ou mais civilizado? O que é que fizeste com esse ser humano? Lhe fizeste o que lá? Deste-lhe as condições que supostamente nós não lhe demos aqui porque lhe tratávamos como animal? Ou fizeste o pior? E o que é que a história mostra? A história mostra que desumanizaram. Agora, já não sei se quem aí era civilizado. Percebe, né? E por outra, uns não é que eram de facto vendidos. Se disponibilizavam por causa das propostas apresentadas. Quem não vê esse exemplo nos dias de hoje? Tem uma oportunidade em Portugal, não sei o quê, os africanos vão fazer o quê? Lutar para ir lá. O mesmo acontece, imaginamos com um padre aqui a falar com, porque a maior parte aqui eram a católica e as igrejas estrangeiras e tal estavam a dominar no sentido de ensino, catolicismo, essa coisa toda. Ele diz, olha, nós precisamos de uns 20 jovens para irem ser formados lá. Ser catetizados, para serem como, entenderem bem Deus e tal. Percebe, né? Nós aqui que já nos submetemos a lhes obedecer como mestres, teria resistência de nós subir no navio? E depois chegar lá, afinal de contas, estão a nos vender? Quem é no nosso meio que vai voltar para ver avisar que afinal estão a nos vender? Percebe? É quem quer avisar? Fala ainda. Você acha que todos os barcos aqueles foram lá porque eles amarravam? Não, uns mesmo subiam porque persuadir. Como é que é o termo? Persuasão. Persuasão. Vender uma imagem de que lá está top. E nós aqui naquela perspectiva, não, quero ir lá na Terra do Branco. Até hoje nós estamos essa cena, nós queremos ir na Europa. Por quê? Por causa de como eles vendem a imagem da Europa. Mas quando nós chegamos lá, se contentamos com qualquer tipo de emprego. Varrer na rua, apanhar os mortos, lavar os cadáveres e tal. E aí, e top. Percebe, né? Então, eu percebo isso de uma forma diferente. Ok, não, por questão também de condições, prepararam o ambiente deles, criaram melhores condições para não sei o que, não sei o que. Só que isso foi construído ao longo do tempo. E isso, de certa forma, também depende da mentalidade de cada um. Prontos. Yeah. Porque hoje temos uma questão mais aberta, mas eu estou a dar esse exemplo para você pensar lá atrás, que nem todos foram levados como escravos. Não, exato. Uns geralmente convidados e subiam, mas só que não sabiam o que de facto estava. Até que começou-se a perceber o que Havia a realidade. Isso, as revoltas. Mas isto também temos que esclarecer para as pessoas que isto são teorias aleatórias. Não teorias aleatórias. Não, porque Vou apresentar dados. Há bom, não sei se o termo seria pigmeu, ok? Mas eles eram anão, bom, mais curtos e foram convidados. Essa aí história... da Europa, não foram levados forçados. Não, Estado lá, você pode encontrar. Não, porque, por exemplo, quando nós vamos falar... Mas quando chegaram lá, desculpa, mas quando chegaram lá, sabes onde é que eles começaram a ser postos? No zoológico humano. Mas quem prova isto? Então, os documentos vão te mostrar e vão dizer que faziam documentos? Da história desse anão. Eu não sei se eu já partilhei muitas das vezes nós precisamos trazer essas informações ao ponto de... Não, na verdade elas existem. Nós é que não nos permitimos a fazer análise delas. Nem isso. Todos foram levados como escravos. Por exemplo, quando tu vais usar uma analogia de falar sobre algo que existem dados para tal, tu deves mostrar a fonte. Em que fonte tu te baseaste, onde tu leste, que tem essa informação e qual é a credibilidade que essa fonte passa para que as pessoas possam apegar-se ali e ver que aquilo é uma informação verídica. Perfeito. É as pessoas irem ler. E eu vou ver se eu consigo encontrar aqui, porque realmente eu vou deixar eu posso lançar um livro a criar teorias aleatórias de coisas que, ao colocar para as pessoas, levam um pensamento, uma reflexão de que aquilo seja verdadeira, mas não é. É necessário analisar aquele contexto da informação e ir buscar outras questões aos nossos... Essa mesma regra aplica nos livros ocidentais. Exatamente. Porque é mais fácil aplicarmos em nós, estás a ver? E deixar o livro já estabelecido pelo sistema como um sagrado. Não, por isso é que eu disse, isto é uma questão particular, depende muito daquilo que você... Não, isso eu só digo para ti, por quê? E para o pessoal... para entenderem nessa vertente. Se você aplica regras de procurar saber, isso nós chamaríamos de a fonte da fonte, né? Eu quero saber a fonte da fonte. Só que nós não fizemos isso nos tais livros que nos é apresentado. Faça o mesmo, vais perceber por esse motivo que nós estamos de tempo em tempo refutar as afirmações ocidentais a respeito da nossa própria realidade com base na nossa própria cultura. Você começa a entender que na nossa realidade, isso que estão a falar sobre nós não encaixa.
Logo, tem algum interesse. E percebes que realmente foi feito de propósito, porque queriam vender a imagem do preto lá, nessa perspectiva, porque queriam nos fazer como escravo, não somente na questão da ciência que eles mostraram, né? Uma ciência racista, Por exemplo, mas como uma história de inferioridade da raça o que é que te levou, dos de povos certa forma, africanos. tu aí pesquisar essas informações? É porque tu existias que há informações que estão a ser ocultadas. Isso, Então, exatamente. muitos angolanos que são pesquisadores também têm um pensamento dessa natureza. Exato. Quem, de certa forma, lê alguma coisa e dá credibilidade sobre aquilo que leu, sem buscar mais informações, aquele é o ponto de vista dele. Lógico. Então, ele vai discordar contigo porque na Sim, fonte em sim, que que ele é normal, deu, é normal. ele só O que leu até acontece? ali. Lógico. Vai ver? O que acontece é assim? As pessoas têm que se sentir à vontade em pedir base de tudo. Exato. Isso é normal. Isso não podemos conotar isso como algo errado. O problema é quando nós só usamos isso contra nós. Essa mesma fórmula usa até nos livros que você tem como a verdade, de concreto. Porque existem o quê? O que está escrito nesse livro, não deixou de ser a interpretação do escritor. Ele só, como eu vou dizer, ele só materializou a ideia dele e escreveu. Não deixou de ser a opinião dele, não deixou de ser pesquisa dele, e que, se nós analisarmos, poderemos encontrar informações erradas. Claro. A maior fonte de uma informação é onde? É na nossa realidade. Você consegue perceber quando é que alguém está a falar mal da cultura do outro pela base da própria cultura, se ainda existe? E isso tem a ver com o quê? Com a tua capacidade de você de ir à busca. Ir à busca. É isso Por que eu isso, disse. quando eu passo uma informação, eu dou aberto de que a informação pode estar errada. Por isso, investiga mais. É Percebe? isso, por exemplo. Eu Toda talvez eu qualquer consigo informação encontrar, que tu talvez eu trazes. consiga encontrar esses dados aqui, porque realmente é importante que se passam dados e estamos numa era essencial acadêmica. isso. Lógico. Porque se tu vais falar de algo científico, tu tens de trazer base. Dados científicos. E nós sabemos Relatores que falam sobre isso, artigos científicos, revistas, livros e etc. Para onde as pessoas possam ir para apegar-se, onde eles vão ler e vão fazer comparações com o material que eles têm e assim criarem uma informação nova. É assim que os estudos são feitos. Ok. Mas lembra, porque é importante, lembra que o fato de eu não lhe apresentar um livro elaborado e reconhecido não quer dizer que a informação que lhe está a ser passada é falsa. Não, mas Por quê? Porque agora a maior parte da nossa própria história nem está escrito. é isso. Estás a ver? Porque aí eu poderia te perguntar, ok, tu estás a me trazer essa linguagem, mas tu te baseias em quê? Ok. Por Qual é a exemplo, tua fonte de informação? Não, eu falei com o meu avô, isso. o meu avô me passou essa história e tudo mais. O que é que vai acontecer? Uhum. Eu vou pegar na tua informação. E vais ok? dar sequência das E pesquisas. vou dar sequência das Isso, pesquisas. exatamente. Ok. Aquela Mas, pessoa que vai é isso que olhar. nós motivamos, é dessa forma que nós incentivamos. É isso. Aquela pessoa que vai olhar e vai dizer: não, mas isso não é verdade, porque ele está a confrontar com algo que já existe. Ok. Há necessidade de você ir buscar mais informações para Ok. entender. Então, logo, quando tu vais falar sobre alguma coisa, tu tens de revelar logo a fonte. Fonte é o meu tio. Ok. E você, a olhar Só para que a o teu informação. tio poderia também estar errado, porque ele não escreve lá. Exatamente, é isso que eu estou a dizer. Aí eu E mesmo o a artigo- fonte, a questionar Mesmo a a fonte, mesmo a fonte que você se baseou na artigo internet também pode estar errada. também Por pode isso é que estar eu errado. disse, Lógico. pode ser uma teoria ilusória. Lógico. Mas, pelo menos, é o que se diria que é um dados. O que Pode que ser um dado no também nome, por exemplo? fake. Fake. Assim como esses livros, os livros que nós temos que falar sobre a nossa história, É só pode para ser- embelezar. isso é que se chama o dar o mérito à dúvida, que é analisar a possibilidade da coisa. Ah, Só que essa mesma regra, se nós queremos ser honestos, não aplica só quando é um assunto com alguém. Podemos aplicar isso até nos livros que nós temos como os padrões da história angolana, da história africana. Se começarmos aí, vamos perceber que, na verdade, não passou de ser apenas a opinião dele com base no que ele ouviu de alguém. claro. Por exemplo, a história dos inquis, infelizmente eu não estou conseguindo aqui encontrar, né? Vai passar na ideia de que a informação é falsa, mas não é. Quem sabe dessa... Não, mas pode até partilhar e tal. É. São coisas que às vezes a pessoa traz, dá um tópico aqui, mas existe esse... Na foto está um menino, ou não, um menino não, o senhor com a sua esposa, os dois são baixinhos, e está um europeu aí de pé. Depois acho que vocês vão poder encontrar aí. Embora era justo que eu apresentasse aqui, mas não fazer disso por não apresentar, então quer dizer que é falsa a informação que eu estou a passar. Não. As pessoas são livres de Por quê? julgar. Tá bom, vamos lá. A Pesquisar. história, por exemplo, sim, são. A história, por exemplo, do Kino Amubemba. Temos um sacerdote conhecido como um Kino Amubemba. E entre esses nomes, temos um sacerdote que foi para Portugal.
Esse não foi arrastado como escravo. Foi lá, é uma história que teve, aprendeu muita coisa e tal, e voltou. Na época ainda que estávamos próximos à história do Nzingankuvo, a pergunta é, tá bom, poderia me fazer a mesma questão. Ginga, qual é a tua fonte sobre a história do Nzingankuvo? O que é que eu iria lhe dizer? Um livro ou uma história de um mais velho que vai contar sobre... Ok, mas como é que eu vou saber que a história que aquele mais velho está a contar é a verdade? É a verdade. Isso tem a ver, por exemplo, com... Não. Eu tô a trazer esse raciocínio. Por quê? Porque se tivermos que aplicar essa regra, e temos que aplicar honestamente, temos que aplicar em tudo. Há informações que é passada de forma oral. E outra o quê? É análise lógica. Não, um pesquisador busca fontes e compara informações. Quais são as fontes? Quais são as fontes, por exemplo, que um pesquisador se baseia para falar sobre alguma coisa? Boa. Ele começa a citar e vamos lá ver. Primeiro, um pesquisador ele vai se basear sobre as bibliografias e vai se basear sobre o comportamento real da coisa. Ok. Imagina que estamos a falar sobre a questão da qualidade da água. Tu vais chegar, vais dizer, por exemplo, eu ouvi alguém a dizer que não, a água que é enviada, por exemplo, no Quilamba, não tem qualidade. Quem provou isso? Ok. Em que dados você se baseou para confirmar que aquela água não tem qualidade? Isso. Quais são os estudos que você fez para chegar a esta mesma conclusão? Quais são as bactérias que você encontrou? Ou quais são a análise física e química e microbiológica que você encontrou os elementos que vai dizer que não, isso não tem? Não tens. O que tu acontece? Vista a água, ficou um pouquinho castanha e vai dizer que essa água é inapropriada. Será que está certo? Agora vem aí outra questão, que é a questão da experiência. O indivíduo que está fazendo o consumo dessa água, ele tem a experiência no corpo, no organismo dele, porque ele sabe que isso está lhe trazer desinteria. Percebe? Só que ele não tem a bagagem argumentativa, percebe, né? Para te explicar que, olha, é uma bactéria lá, porque fiz um teste e puxei. Não tem. Cobrar isso para essa pessoa já passa a ser meio que estranho. O que é que deve se fazer como estudioso? É o que nós vamos fazer, por exemplo. Essas análises todas vai cair sobre nós. Ok. Quais são as informações que o pessoal daí do Quilamba está a passar a respeito da água? Estão a dizer que aquela água está a trazer desinteria, porque a mãe está a falar, o meu filho ontem, da síntese que bebeu já aquela água até hoje. Você não vai dizer assim, não tem argumento? Olha, não, mas piora. Tem certeza que bebeu? Não, mas aí estás a olhar, estás a olhar num ponto diferente. Estás a olhar para um ponto diferente. Tu estás a olhar no ponto de alguém que consome. Diferente do ponto de alguém que pesquisa e traz informações. Nesse caso, por exemplo, do que quem consome, aonde você busca informação? Num livro ou pesquisa local? Boa. É ali onde eu vou te dizer. Por exemplo, quem consome, ele te dá a ideia real daquilo que acontece. Então, logo, se ele vai me dizer eu estou com dor de barriga, consumi a água, estou com dor de barriga e tudo mais. Eu, como pesquisador, e ele já está a associar que consumiu água, eu já sei mais ou menos quais são os itens que podem estar contidos na água que vai causar aquilo. Mas o que é que vai provar? Eu tirar amostras de água e pesquisar, fazer estudos e determinar finalmente que não, realmente, por causa disso, é isso. Exato. Esse é um ponto. Diferente de uma pessoa que cria vídeos na internet, a história, não sei o quê, falou bonito. Irmão, vamos lá, tiraste onde essa informação? Fizeste estudo, foste lá no campo, naquela região, estudaste. Exato. Não, mas eu só ouvi aquela pessoa a falar sobre isso. Ok, mas ouviste, ok. Mas quantas pessoas ouviste? Porque dizem que para você fazer um estudo bem feito, você precisa fazer coleção de várias informações. Isso. É um dado. Por exemplo, só no final é que vais tirar a própria conclusão dos fatos. Você consegue, por exemplo, dizer que não, a população do Sambizanga, um exemplo, a população do Sambizanga tem dor de barriga porque consumiu aquela carne? Não, sem ele fazer uma pesquisa de campo, não. Não, mas a carne do Kikolo tinha muita mosca, não sei o quê. Aí a população comeu, vinha uma pessoa... Não. Aí, claro que nós sabemos que aí... Vão considerar que a tua informação que... Mas pode ser certa. Lógico. Agora, o que é que acontece? Está correto. Mas existe o contexto em que nós estamos a trazer uma informação não como afirmativa. Quando você quer trazer um argumento científico afirmando algo que foi de facto assim, essas exigências é importante. Exato. Mas quando demos como possibilidade, e isso está dentro daquilo que é a própria história, claro que nem todos foram levados como escravos esforçados. Exato. Em qualquer outro livro. Eu posso não citar, por exemplo, um livro.
necessariamente, mas posso dar Depoimento. isso, posso dar os depoimentos, ok. Por isso é que Só eu que, disse, só tem que que ter fonte. os mesmos depoimentos não garantem que de facto também foi assim. E o que No final de tudo, vamos parar no quê? Não é pá, o fulano disse ou disseram, falaram. E como é que Vamos você parar dá essa aonde? informação Pera. para o teu público? Quando O teu temos que depoimento sair, que você diz que não é verídico. ok. Onde é que nós vamos sair? Vamos sair apenas da questão histórica, como registro, e vamos ver na prática. Exatamente. Então, a prática é a maior que é? É a maior prova da verdade. É só isso. Por isso é que eu estou a te dizer, o comportamento real das coisas vai definir se isto é ou É não. ou não. Mas quando você vai utilizar uma linguagem, por exemplo, nós estamos aqui a abordar, qualquer coisa que nós tivermos que dizer, eu vou dizer, não, eu me baseei aqui. Ok. Eu, para tirar essa informação, eu busquei aqui Aí. e pesquisei ali. Uhum. Ouvi de pessoas que vivem naquela região. Ok. Só para terminar já. Por exemplo, a maior parte daquilo que eu apresento para o público não vais encontrar em livros. Por quê? Algumas até vais. Porque outros São já acabaram de desenvolver. depoimentos que tu Não, acabaste porque é de receber estudo que se faz de campo. O que é que vai acontecer? Depois de eu escrever o livro, é aí que eu vou vir como acadêmico. Não, está no meu livro, porque já está selado. Boa. Mas a maior parte da informação que entrou depois para o livro, teria onde? Na convivência e pesquisas local do próprio povo e da própria E quando você vem cultura. trazer essa abordagem, como é que tu dizes? Ok. Fonte, na maior parte das vezes, eu deixo claro. Fonte da vivência da própria cultura dos próprios povos. Isso é essencial. Por exemplo, quando eu falo do... vamos lá. Dos nossos irmãos Zulu... Mas essa Deixa realidade, só por exemplo, terminar. Você foi buscar, foi coletada. A mesma informação que te foi passada, tu pegaste a mesma informação para tu concluir que não, isso é verdade em quantas pessoas? Ok. Não, na prática. Na prática. Eu fiz uma pesquisa, por exemplo, em Malães. Infelizmente, foi aproveitar a situação que decorreu na família e tal. E chegando lá, eu faço essas pesquisas. Como, por exemplo... Em quantas pessoas? Mano, aquilo foi... Bom, eu não sei lhe dizer necessariamente quantas, porque eu já perdi a conta. Não, mas você tem uma estimativa? Não. Por exemplo, em quantas pessoas você precisa ouvir uma informação para determinar que não? Eu acho que essa informação merece ser bem mais analisada. Na minha perspectiva, eu acho que no mínimo 10 pessoas. 10 pessoas? 10 pessoas que vão falar a mesma coisa. E eu faço isso quando faço alguma pergunta relativamente... Eu prefiro os idosos. Os mais velhos mesmo. Idosos. A minha esposa até, a minha parceira até tem dito, você gosta muito de conversar com os mais velhos. Só que não percebe, né? É a pesquisa que vou ir fazendo em volta da pergunta. Por exemplo, como é que se pronuncia para o mais velho em Umbundo água? E ele vai lhe explicar o porquê da água, mas vai lhe explicar alguns conceitos que tem sobre o rio, porque nem todo lado tem o mesmo nome. Claro. Ela te disse, falei Umbundo, ok. Vou perguntar para uma outra pessoa de uma outra região, mas ele fala que é do sul. E vai lhe explicar a mesma coisa. E quando você vai buscar mais dados, então você tem certeza. Pode ser que você não encontrou essa informação em livro, mas você buscou informações na prática. Quer dizer que se você fazer a mesma pesquisa, vai encontrar a mesma informação, porque é algo real de um local. Ao perguntar algo, o que é que eu faço? Eu vou explicar as minhas metodologias, né? Que me levam a fazer pesquisas no campo, para depois amanhã escrever em forma de livro e depois ser chamado um livro científico. O que essa pessoa está a falar? Está a falar com base em quê? E em qual realidade? Tipo, local. Eu sei que não, ele é do sul, mas não basta ser do sul que conhece a história toda daquela região. Claro. Então eu pergunto, a tribo, a região, onde é que está localizada necessariamente, como é que é feito, ele vai lhe explicar. Dessa forma você consegue localizar aquela informação num determinado local e ao ir buscar mais informações, procura saber se a mesma está em outros locais. É aí que nós começamos a perceber, ok, então a parte do sul tem uma semelhança na questão cultural que é semelhante aos do norte. Daí você tem isso como dado científico. Boa. E elabora. Mas não deixo de, por exemplo, dar pesquisadas, estudos de acadêmicos que de facto escreveram e também deram o seu contributo na história local. Por exemplo, Chekanta Diop. Há um livro que fala sobre o legado roubados do Jorge James. Há um livro do... o nome do escritor me passa na mente, mas ele fala sobre cosmologia egípcia, porque eu não tive o poder, eu não tenho ainda poder financeiro para poder chegar lá no Egito e saber do Egito a partir de lá.
Daí nós vamos beber um pouco dos livros que estamos a receber. Mas não Claro. podemos ter isso como a verdade. Absoluta. Por quê? Porque também estamos a ouvir uma informação que ele teve que ter um processo de estudo. Outra coisa é, quando eu escrever o meu livro, que depois um dia eu irei publicar, não quer dizer que eu escrevi, o que lá está escrito é o quê? É verdade. É a verdade absoluta. Claro. Eu próprio vou pôr lá assim no livro. Tenham isso como uma informação que pode ser refutada. Exatamente. Mas até onde se estudei, a região é esse, o povo é esse, a tribo é esse, a tribo é esse. Porque nós, dentro do estudo científico, temos equívocos. Às vezes nos equivocamos por dados, e é normal. Entre nós, cientistas e pesquisadores, é normal que vocês estejam equivocados numa informação e acrescentar para corrigi-lo. Porque o nosso objetivo... Tá bom, tá bom. Porque o nosso objetivo é passar informação credível. É importante sim passar informações dos dados, sim, é. Ok, mas lembra que a maior parte da história e a realidade africana não foram escrita. Nós vivenciamos com ela. Claro, numa deixa final, assim, para nós terminarmos, uma coisa importante que as pessoas precisam saber é que toda a história pode ser alterada. Pode ser alterada. Porque aquela pessoa que tu foste pesquisar teve o seu Lógico. pai, o seu pai também se calhar passou uma história diferente. Exatamente. Mas nós conseguimos ver Então, uma qual é a coincidência na coincidência na informação para quando ter aquilo como mais isso, pessoas claro. começam a passar a mesma informação. Isso. Dentro da academia nós chamamos a informação mais credível. Ou Exatamente. seja, a academia chegou na conclusão de que, bom, por conta de termos mais bagagem para confirmar que isso é assim e ninguém conseguiu ainda refutar, está confirmado que é assim que aconteceu. Mas não quer dizer que vão negar todo indivíduo que vem com bagagem para poder refutá-lo, porque é mesmo ciência, e a história e a matemática são coisas diferentes. Boa. Alguém que lá está nos acompanhar vai dizer assim, não, a história não aconteceu assim, não é. Você não pode definir e dizer que não aconteceu assim. Por quê? Porque é uma informação recebida e que posto à mesa nós vamos analisar e dar sequência da pesquisa. Por isso, da geração atual se preocupar com a própria história dos seus antepassados, independente se fala ou não da própria língua. Epá, eu vou agradecer mais uma vez por tu estás aqui e sabes que temos um segundo tema para discutir. Temos. Yeah. E esse segundo tema nós vamos discutir para a semana, pelas mesmas vias. Muito obrigado por dar a oportunidade sempre de vir aqui partilhar, discutir. Boa. Foi muito bom, eu gostei bastante. Tu tens aqui dúvidas que vocês têm, vocês já sabem o que devem fazer. Comentem, deixem vossos comentários por ali, subscrevam para mais episódios interessantes, deixem o like e partilhem esse episódio para mais pessoas. Se você tem questões para fazer, vocês conhecem o nome do convidado, vão para as suas redes sociais, coloquem as suas questões ou então coloquem nos comentários desse episódio e ele, por sua vez, vai ver os comentários e vai responder se assim o bem entender, né? E quem quer mais fontes daquilo que ele avalia, ele de certa forma tem fotografias das regiões e tudo mais, Isso. onde ele fez as suas pesquisas e ele pode partilhar com vocês e vocês de certa forma irem para lá para constatarem aquela informação, fazerem um estudo, porque é assim que se faz É ciência. assim que se faz ciência. Ele passou a informação, nós aqui partilhamos a nossa informação em função do nosso ponto de vista e para mais esclarecimentos vocês devem também pesquisar. Eu incentivo-vos a pesquisar para vocês saberem de mais verdades. Então, muito obrigado e até já para um próximo episódio.